Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Claro, vocês já sabem, né? Eu não poderia fazer isso sozinha. Então, eu trouxe eles de novo para esse ano, para essa maratona aí. Vou começar apresentando para vocês ele, que não é um camaleão, mas consegue se camuflar perfeitamente. É só tirar o look preto. Que ontem ele estava irreconhecível. Gabriel Gomes. Ano novo, coisas novas, look novo. Foi a primeira vez na minha vida que eu te vi com uma roupa se assustando toda neutra, toda colorida. De preto no Obi-Wan. Eu não tinha visto o Gabriel, até ele tocou em mim e falar: e aí, Paulo? Caraca! Quando ele chegou, eu tava na portaria da igreja, do lado de dentro, assim, né? Aí eu fiquei olhando, tinha gente falando comigo, eu saí da conversa, eu fiquei assim... Quem é aquele ali que tá vindo? Eu não reconheci, até ele chegar perto. Pra quem não tá entendido, ele tava de off-white, calça e clara. Nude, era uma blusa meio rosa. Boné marrom. Marrom. Assim, style. É isso. Ano e novo, assim, look novo. Vamos pra cima, mais um episódio. Vim com uma blusa para dar a entender que Tá hoje... de barba. Tá de barba, a barba que a gente diferente. luta há tanto tempo pra ele deixar crescer. Gostaria de pedir pra gente pedir um frango assado, porque eu acho que hoje a gente já atrasou, o episódio vai render. Vamos pedir um frango com arrozinho aí. Pra vazar à tarde. Exatamente. E ao lado do Gabriel, nosso querido companheiro, que parece ter um estoque de Duracell, porque a bateria dele não acaba nunca. Vira a madrugada acordado, todo mundo dá um cochilo entre uma brincadeira e outra, e ele tá o tempo inteiro com o olho assim. Vou até tirar meu óculos pra vocês verem, ele fica assim. Impressionante. Paulo Otávio Rodrigues. Mas também, filhão, fala galera, quando chega em casa, esquece. Me procuraram ontem. Muerto. Olha. Paulo Otávio estava morto. Todo mundo, cara, tava fazendo o quê, mano? Te liguei várias vezes. Eu falei, mano, tava dormindo. Rafael Dormiu até desesperada. que horas? Rafael me procurou no culto e falou: cara, liguei pro Paulo, Paulo estava simplesmente dormindo. Simplesmente dormindo. De boa. Você dormiu até que horas? Cara, eu cheguei em casa às 8h30? Por aí. Por aí, né? Fui até 1 da tarde. De 1 da tarde, acordei, almocei. Até 1 da manhã. Almocei e voltei a dormir. Acordei 7 horas. Caraca. Não, pra quem não tá entendendo, a gente fez uma resenha de sexta pra sábado. Foi um purê de batatas da nossa célula. E a gente virou à noite. O último saiu lá de casa às 9h30 da manhã. E pra completar e pra finalizar, peço desculpa aqui, que no início do programa eu estava comendo na cara do microfone. Então vocês devem ter ouvido aí um ASMR. O SMR. É o pão que o Gabriel fez, que inclusive tava muito bom. Eu comi umas 5 vezes. Muito obrigado. Nosso convidado também comeu muito. Para de expor o tô dando a convidado. deixa, tô dando a pelo amor deixa. de Deus. Hoje convidados. Hoje Falando convidados. Falando nisso, você que já está aqui com a gente, acompanha a gente 2022 todo. E você que não está, vou ambientar. Quando temos 4 microfones, 4 copos, é sinal de quê, gente? Tem 5 copos. Mas... Não é porque você é especial, né? Não existe. É sinal de quê? Quando temos essa quantidade de microfones e de copos na mesa? Convidados, convidado, convidada, o que será? Ah, fica essa dúvida aí. Vamos revelar? Gente, ela... Vou já falar que é ela, né? Ela que a gente quis muito, por muito tempo. Já trouxemos, mas o Espírito Santo falou, filhos, não é agora. E aí trouxemos de novo. Ela é empreendedora, mãe, cantora, comediante, blogueira, Barbie Profissões, TikToker. líder. Karine Peters. Acho esse nome chique, hein? Eu também acho muito chique. Deus me honrou no nome. É nome artístico ou é seu nome assim, mesmo? Não, me deu mesmo. Sério? Né? Familiar. Caramba. Parte de pai ou parte de mãe? De mãe, gente. Nunca vou tirar esse nome. Chique. Me pertence, acho entendeu? Chique. Gente, muita honra estar aqui. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que estamos felizes. Poder comer, né, do dom ali que o Gabriel tem. Pão. Um maná com vocês aqui do céu. Acho que eu comi mesmo. Comi duas, 3 vezes ali, tá? Não vou mentir, não. Meu marido também encheu ali coisa dele. Gente, o esposo também tá aqui. Mano Hoje ele não quer aparecer, mas a gente ainda vai trazer ele aqui. Ô, Glória. Receba. E aí, Karine?
espaço todo seu. Conte-nos, Gente, adoro adoradora. Pode começar a contar como que você começou a adorar, como que você começou a ministrar, a cantar, a sua trajetória. Jesus, não lembro, gente, tô brincando. Pegou de surpresa. Não. Foi ontem, como assim? Foi ontem, que isso, 15 anos. Gente, então, eu não, na verdade, eu não lembro exatamente, né, como eu comecei. Assim, com que idade eu comecei. Eu só lembro de uma oportunidade que eu tive na igreja, aos 8 anos de idade. Eu já cantava no grupo de crianças, que era normal ali a gente cantar em conjunto. E eu recebi um convite para cantar na minha própria igreja mesmo, uma música de Natal. E eu cantei com 8 anos de idade, uma música da Aline Barros. Só que eu cantava na igreja no grupo de crianças, normalzinha, assim, com vergonha. Eu era muito tímida, não parece, mas eu já fui muito tímida. Então, naquele dia, no Natal, que eu fui cantar, eu cantei sozinha. E a música demandava, assim, você ter um timbre legal, né? Então, botei um playback, porque não tinha aquele negócio da banda ainda, né? Eu era novinha. E cantei. Depois daquele dia, minha vida mudou. Porque, assim, eu tinha muita vergonha de mostrar a minha voz, né, na íntegra ali. Então, naquele momento, foi o momento que o Senhor me impulsionou ali. Falou, e agora? Depois desse dia, eu comecei a cantar. Não era do Ministério de Louvor, era uma criança ainda, né? Mas passei por todo o processo na igreja, batismo, porque minha igreja tinha muitas, né, assim, regras ali para entrar no Ministério de Louvor, e a maioria era casado também, tinha aquela seriedade, né, para ministrar louvor à igreja, você tinha que ter uma experiência, uma idade. Então, assim, eu não pulei etapas, né, mesmo sendo neta de pastor, meu avô era o pastor fundador da igreja. Caramba. Não pulei etapas, não tive privilégios, tive que passar por uma trajetória, aprender com pessoas, e eu comecei a ministrar, nem ministrar, eu entrei como back quando eu era de adolescente para jovem. E só muito tempo depois que comecei a ministrar. Foi muito tempo depois mesmo, assim. Então, eu não lembro a idade certinha, mas comecei com 8 anos, assim. Nessa história, o que mais me assustou foi que eu era tímida. Karine tímida. Essa é uma coisa que não cabe. Inimaginável. Vou contar uma curiosidade pra vocês aqui. Eu me mudei, né? Eu morava em Rio das Pedras. Aí, colégio novo, né? Eu acho que eu tinha 10 anos de idade, gente. A gente morava praticamente em frente à escola. Minha mãe tinha que ir todos os dias na hora do recreio ficar comigo lá. É mesmo? Porque eu não tinha aquele negócio de fazer amizade, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Minha mãe, na hora do recreio, ela ia lá. Não, é legal a escola permitir isso, né? Permitia, porque eu não sei, né? Na escola pública também, podia essas coisas, né? Ela ficava comigo. Mamãe, né? E mãe também, né? E ficava lá. Eu falei, gente, como é que era isso? Tomara que minha filha não seja assim, mas muito tímida. Mas aí essa sua vida de timidez começou a mudar a partir da música, quando você começou a cantar na igreja, ou você percebeu um outro momento? Depois comecei a ministrar, eu comecei a desinibir um pouco mais, porque tinha que ter ali, né, aquela questão de você conduzir a igreja, a louvar, então a timidez me atrapalhava muito nessa parte. Então, por incrível que pareça, assim, pra cantar, eu me sentia muito mais confortável do que pra me socializar. Então, assim, eu acho que quando eu chegava no altar ali, né, com temor ao Senhor, eu conseguia, né, ser conduzido pelo Espírito Santo. Mas pra fazer amizades, coisas assim, eu tinha um grupinho bem fechado mesmo. Mas o que me ajudou mesmo foi a questão da música. Caramba, muito legal. Mas eu era tímida. Como você já cantava desde muito pequenininha, você cantava em casa, e aí o seu dom é hereditário, assim, na sua família todo mundo canta, é da música, porque eu sei que o Denison também canta, não sei se dança, né, mas toca, dança. Ô, Jesus. Tem uns vídeos aí. Tem uns vídeos aí. Ai, Jesus. TBT. Não, sim, minha família toda, tios. Gente, por incrível que pareça, instrumentistas, músicos, assim. Meus pais, minha mãe participou de coral. Meu pai sabe dividir voz, tadinho, ele, né? Mas divide bem, tá? Guitarrista, meu pai também. São todos músicos. Meu irmão agora também toca os instrumentos. Toda a minha família sempre foi dessa área musical. Os irmãos da minha mãe, o irmão do meu pai. E então, a Chloe canta? Canta, gente. Ai, gente. E no tempo certinho, que eu... Mas também não tem como, cara. O pai e a mãe não tem como. A gente não, mais interessante nela é que a gente nunca ficou pressionando isso. Só canta assim, não. Foi dela. Ela tem aquele feeling de ouvir música, fazer a batida ali, o tempo com o pezinho dela. Ela é muito assim. Ai, gente. Deus ele faz, né, gente? Eu orei tanto. XY como? Mas e aí depois você estudou quis estudar música ou não? É tudo vem do Senhor. Essa parte eu me sinto assim, envergonhada, porque eu não estudei. Né? Nunca estudei, assim, vamos né, deixa eu trazer o contexto pra vocês. Pode contextualizar que a gente tem tempo. Glória a Deus, adoro, Jesus. Podcast é isso. Adoro, gente, mentira, não vou falar muito não, mas assim, nunca estudei muito especificamente, de fazer anos de aula de canto, não. Eu fiz um pouquinho numa instituição, que eu esqueci, Elite Musical, mas foi bem pouco, foi meses, assim. E depois a gente fez com um professor particular, só que durou 3 meses, porque eu engravidei.
E tinha toda aquela alteração, né? Tem as emoções e tal. Então, assim, e além de ser um pouquinho longe também, essa aula onde a gente fazia, eu parei e estacionei mesmo, eu confesso a vocês. Mas, assim, técnica vocal, coisas assim, eu tô começando agora a voltar para poder, né, me especializar, porque eu acredito que a gente tem que sempre melhorar e dar o nosso melhor pro Senhor Jesus. Se Ele me deu, né, essa ferramenta, esse dom, por que não aprimorar, né? Mas, assim, estudar mesmo, de anos de colégio... Não, nunca estudei. Foi um dom do Senhor mesmo. Nossa, eu acho que é absurdo, assim, muito lindo. Receba. Glória. Não, é tão absurdo que eu vou expor aqui. Eu lembro, e eu falo isso até hoje pra todo mundo, que você foi a única pessoa capaz de me fazer gostar daquela música do Whindersson Nunes, como é que Girassol. Ai, gente. Quando eu ouvi você cantar no culto de mulheres da igreja. Gente, é linda, né? Eu tava servindo e foi absurdo. Eu falei, cara, eu não acredito que essa música ficou bonita. Que eu detesto a música até hoje. Sério? Então, assim, é nítido que a gente consegue ver que é realmente um dom de Deus que você Amém. recebeu. E aí, falando de dom, né, que é um ponto que a gente sempre bate aqui, você disse que não estudou muito e tal, mas que acha importante a técnica. Como que funciona isso? Porque dom, tem muita gente que fala, eu recebi o dom de Deus, tá bom, não preciso fazer mais nada. Mas pra você é importante... Tem que ter a técnica? Como que você divide isso? Qual é o balanço? Até onde é técnica? Até onde é dom de Deus? Até onde é só adoração? Ou só técnica? E aí? Eu acho que os dois andam juntos, não tem como separar, né? A técnica do dom, da unção, que tem muita essa questão da unção e técnica, né? Foi várias vezes de discussão Paulo em grupos, reclama né? muito disso. Imagina, Paulo, Deus te deu dom e você vai pegar sua guitarra e como vai ser? Você não vai estudar o seu instrumento? Até porque eu acredito que quando a gente estuda, a gente conhece coisas novas, né? Daquilo que E te a gente dá tá... confiança no que tá fazendo. Exatamente. Gente, para você servir ao Senhor, a gente tem que servir com excelência, não tem isso. Eu trabalhava com RH, então quando a gente fazia na triagem de currículos, a gente via pessoas que tinham competência para exercer uma vaga. Não, eu tenho o dom de recrutar. Não, eu tenho que estudar para saber as técnicas de recrutamento, seleção, para escolher um bom candidato. Para Deus, porque eu tenho que dar qualquer coisa. Não, porque eu tenho um dom, Deus vai receber. Eu tô falando de um Deus que é excelente, um Deus que é poderoso, o Rei dos Reis, o Deus que tem autoridade sobre céu e terra. Ele não é um Deus mediano, é um Deus excelente. Então, assim, para eu adorar o Senhor, eu preciso ter excelência no instrumento que Ele me deu. Ele confiou a mim uma voz para louvar o nome dEle, e por que não conhecer um pouco mais desse instrumento que eu tenho para o Senhor? Por que não estudar? Até porque, assim, a voz... Vamos usar o exemplo do Paulo, a guitarra. Se sua corda arrebentar, se acontecer alguma coisa a variar a sua guitarra, você tem que saber mais ou menos ali o básico para poder, né? Sei lá, a corda arrebentou. Tu sabe tocar a corda da sua guitarra? Sei. Tocar sem corda. Aí, chique, maravilhoso. E só aprendeu por quê? Porque eu já passei estudou. por isso e passei. Não, porque você tem dom, irmão. Não, então tem que andar junto, não tem esse negócio de ter só o dom, tem que ter o conhecimento, a técnica. A voz é uma coisa muito sensível. Se eu sair gritando todos os dias, como é que eu vou cantar? Vai arranhar, prega vocal, eu preciso saber o que eu tenho que fazer antes de cantar, o exercício. Nenhum corredor começa a correr sem se exercitar, sem se alongar. A voz é um instrumento, gente. Ela precisa ser ali estimulada, precisa ser, né, hidratada. Então, assim, tem que estudar sim. Mas como é que você faz pra... Porque eu vejo algumas pessoas falando sobre isso. Já vi até uma pessoa falar, e eu concordei com o que ela disse, que não querendo dizer que isso aqui é mais difícil, isso aqui é mais fácil. Mas existe uma diferença do ministro pro pregador, por exemplo. Sim. Porque o pregador, ele tem três preocupações. Ele, quem tá ouvindo e tá ligado com Deus. O ministro de louvor, e as pessoas estão explicando isso, não. O ministro de louvor, ele tem que estar preocupado com o som, ele tem que estar preocupado se a igreja está recebendo, Sim. ele tem que estar preocupado com o VS, né? Se tá no tempo certo. Com a banda, né? Ele tem que estar preocupado com a banda, ele tem que estar ligado em como tá o clímax do culto. Como é que, além disso tudo, ainda tem que vir no pacote a técnica. Como é que você faz pra ter isso tudo? Peço ajuda, gente, que eu não faço sozinha. Não sei, como eu falei pra vocês, né, a importância de estudar. Eu acho que quando você estuda, tem propriedade pra você entender ali o clima da banda, né, as técnicas. Mas assim, hoje, como eu não tenho esse conhecimento num todo, eu conto com a ajuda do meu amigo Paulo, do meu esposo, quando eu toco com a minha banda certinha ali, né, que é os meninos que andam comigo. Então, assim, mas eu acredito assim, se o tecladista, por exemplo, falhar em alguma nota, alguma coisa, vai interferir naquilo que eu tô ministrando, cantando. Então, assim, se eu não conhecer um pouquinho de uma nota, de uma técnica,
Tem uma percepção musical. Uma percepção. Pra quem tá ouvindo, acaba sujando um pouquinho, Sim. polui um pouquinho, né? E até eu falei isso com o Denis, que a gente, como a gente é responsável por conduzir, a gente tá ali louvando ao Senhor, sim, mas o ministro, ele tem o papel de conduzir a igreja de adoração. Ali tem gente que nem conhece Jesus, que não sabe o que é adoração, então você tem que conduzir. Então, assim, se qualquer coisa da banda não tiver alinhada e tirar o foco, né, daquilo que você tá cantando, ministrando, a pessoa não vai receber. E assim, eu acho que um ponto importante que eu defendo muito, falo muito sobre isso, é que eu acho que o sucesso de um ministério é a comunhão entre eles. Com certeza. É você conhecer com quem você está andando. Então, assim, você já conhece o Paulo, você já conhece o Denison, você já conhece a sua banda. A unidade de vocês se conhecerem, isso deve ser essencial. Primordial pra mim, tempo de mesa, você saber... Poxa, o Paulo, às vezes, quando o Denison não pode estar comigo, né, em alguma ministração... Gente, o Paulo, braço direito, ele chega assim, Paulo, o tom que eu cantei na última vez. Qual foi a... Tá sempre me ajudando, me auxiliando. Então, assim, comunhão, tempo de mesa, explicar o papel dos músicos, né, na ministração, porque às vezes a pessoa acha, não, só o ministro pode jejuar. Sim. Só o ministro tem que... Não, gente, eu falo pros ministros, o Paulo que tá aqui vai poder confirmar. Quando a gente vai ministrar junto, eu falo, gente, por favor, vamos jejuar junto? Vamos separar um momento de oração? Porque, cara, a guerra é de todos nós. O altar, eu falo pra todo mundo, o altar é um campo de batalha ali, de guerra mesmo. Então a gente precisa estar ali, ó, fortalecido em Jesus, com as nossas armaduras espirituais e também, tecnicamente falando, tanto que eles se preparam muito, né? A banda se preparam. Eu boto o repertório, eles já começam, VS, clique, não sei o que, ajusta aqui, nota, tom, não sei o que. Eles fazem acontecer. Então imagina se eu não tivesse esses braços, se eles não tivessem a competência para poder estudar o que eles estão fazendo, como é que ia ser? Eu vi o ministro que ele falando sobre isso, que ele me acordou para isso. Ele falou, cara, ele falou no podcast, né? Ele falou, cara, o ministro ele tem que entender a responsabilidade dele diante da igreja. Porque o ministro, se é numa igreja séria, numa igreja que leva o louvor a sério, esse cara, com a banda dele, chegaram 2 horas antes no culto. Eles se prepararam e fizeram jejum e oração durante a semana inteira. Sim. Só que quem vai chegar lá para receber, está recebendo um cara que às vezes acabou de brigar com a mulher dentro de casa. Verdade. Um cara que acabou de vir no trabalho e tá cansado pra caramba. Sim. Um adolescente que tá, sei lá, com problemas relacionados às suas emoções. Sim. Ou que os pais não são cristãos e proíbem ele. Você, ok, tu tá numa comunhão, tá derramando óleo. Mas quem vai chegar na igreja que você vai ministrar sobre essas pessoas, talvez não vai estar nesse clima. É verdade. E cabe ao ministro, às vezes, entender esse papel de que, cara, ele tá ali pra levar a igreja, Sim, né? É muito difícil. Muito difícil. Quebrar isso às vezes você tá num clima... Pô, eu falo pela expectativa, né? Pô, eu falo pela intercessão, cara. Às vezes é secar gelo, né? Sim. A gente chega... Teve um dia que a gente chegou cheio de expectativa, ensaiamos tudo direitinho, chegou na hora, parece que a igreja não tava recebendo, sabe? Eu falei, na hora, eu comecei, meu coração se entristeceu e eu falei, caramba, não tá fazendo sentido estar aqui. Mas eu voltei os meus olhos pro Senhor. Eu falei, Senhor, quem faz é o Espírito Santo? Nem sempre eu vou ver que Deus tá agindo dentro da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá parada porque ela tá ali recebendo de Deus, ou ela tá... Nossa, Deus tá falando tanto comigo que eu não consigo nem, né? Mas assim, o clima da igreja interfere muito também na ministração. Mas eu falei pro Senhor, eu falei, Deus, se a gente canta a palavra, ministra a palavra, quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente conduz. A gente tá ali para poder levar a igreja de oração. Mas quem faz o efeito é do Espírito Santo. Então, eu acabo que tento, né? Porque é carne e espírito, né, gente? A nossa carne desanima quando vê uma igreja parada. Mas eu falei, Senhor, a gente tá cantando Bíblia, a gente tá falando Bíblia, então o Senhor vai fazer acontecer aqui, não sou eu. E a gente aí, segue. Como que faz a manobra, assim, no meio? Você percebe que a igreja não tá indo... E aí, você falou, né, que fala com Deus e tal, mas no momento, se já aconteceu de você mudar o repertório, falar, não, talvez a próxima música não vai fazer tanto sentido, então eu preciso mudar, como é que funciona? Já aconteceu? Porque, eu tô perguntando isso porque eu já vi pastor falar que às vezes tinha uma pregação pronta, e aí quando ia subir no altar, Deus falou, prega isso. Sim. E aí ele tem que se virar nos 30 ali e dar uma outra pregação. No caso, você tem 2 pontos. Tem o sentir que a igreja não tá indo e achar que não tá fazendo mais tanto sentido e tentar mudar, ou que o Espírito Santo ministre em você pra levar uma outra música. E aí tem toda a banda que não sabe que nem às vezes que música é essa. Como é que funciona? Olha, eu nunca, assim, de imediato, assim, ministrando e vendo que a igreja não tá ali, né, sendo... Não tá, como é que eu digo, gente? Retribuindo, recebendo, né? Eu nunca mudei de imediato, não. Já aconteceu antes de subir,
eu entender que o Espírito Santo queria uma música de adoração e mudar ali na hora, ó. Ah, a música seria X, celebração, né? Gente, vamos mudar, vamos entrar com adoração. Já aconteceu assim. Mas no momento do altar, eu não me lembro se eu já fiz isso. Não tô lembrado. Não, né? Cara, eu já vi uma situação, foi o André Aquino, uma gravação, ele, tipo assim, tava cantando, só tá todo mundo com o celular, o pessoal tá meio disperso. Ele não mudou a música. Ele, tipo assim, ele não parou a música em si, ele diminuiu a música e começou a ministrar pra galera, chamando a atenção da galera. Gente, vocês estão aqui pra cultuar a Deus, abaixa os celulares e começa a adorar. Sim. Tá ligado? Então, tipo, às vezes nem precisa mudar a música em si. Mudar às vezes a igreja só precisa de um despertar, né? Acorda pra vida, tá ligado? Sim. É isso aí mesmo, mas eu nunca fui isso, não, até porque eu acho que mexe muito com a questão da banda, mas assim, como eu sempre falo isso para as pessoas também, como eu ando com uma banda praticamente fixa, eles entendem, né? Eles sabem mais ou menos, e se eu mudar, vai ser sempre uma música que a gente também já conhece, nunca foi nada inédito, né? Sim. Cara, mas... Exemplo, o bom que você falou até da comunhão, que ela falou da tempo de mesa e tal, é que com o tempo vai tocando junto, vai criando, o repertório vai aumentando. Então, vamos supor, ela tá tocando, ela tá ministrando, ela, pô, vou cantar tal música que a gente cantou no sábado passado. Ela vai olhar pra trás e fala, tal música, lembra? A gente já sabe já. Agora o problema é quando fica revezando direto uma banda. Aí, tipo assim, qual é a segurança que eu vou ter se o cara não souber a música? A pessoa, pô, vamos fazer tal música, da Ludmilla Febre. Que música é essa? Aí é o perigo, tipo assim, vai ficar aquele, tipo assim... A banda fica perdida no altar, né? Tá o ministro, eu acho que... Não, isso sempre reflete mais na igreja ainda, tá ligado? Tipo porque assim, as pessoas param de adorar e começam a prestar atenção. Ia lá, errou, ia lá, não sei o quê. Um ministério de louvor, ele tem que entender que todos são ministros, né? E às vezes tem uma dificuldade de se entender isso. Eu vi uma vez a Zoe Lilia, ela, irmã do Theo Hayashi, falando sobre isso, em adoração. Ela falando que uma vez ela foi ministrar para adolescentes, no acampamento de adolescentes, e ela tava sentindo que eles não estavam recebendo. Aí, eles não estavam fluindo naquilo que ela tava entregando. E ela se perguntando, e aí o Espírito Santo falou pra ela, para de cantar. Para de cantar. Aí ela falou, como assim parar de cantar? Eu ainda tenho 50 minutos tá zoando Deus, pô. De louvor e tal. Ela falou, para de cantar, você vai sair do louvor, vai sentar com eles e vai contar a sua história com seu pai. Eu vi, como nossa, a sua me história arrepiei, eu vi. E aí, ela começou a cantar e ela falou que eles foram tudo se quebrantando muito. E os músicos que estavam com ela saíram do lugar e começaram a ministrar sobre os adolescentes também. Então, assim, ela falou, cara, quem tá me acompanhando precisa entender que eu posso estar com o microfone, mas eles também são ministros. Sim. Todos ali estão exercendo um papel de... Mano, você tá na bateria, mas você tá derramando unção sobre... Exatamente. Você tá na guitarra, no baixo, mas você está derramando unção sobre... Porque às vezes tem aquele sentimento... Paulo às vezes pode falar sobre isso. Tem aquele sentimento de que, tipo, eu sou só a base. Sim. Eu sou só quem tá aqui dando apoio. Sim. A responsabilidade... Quem tem que segurar o rojão é ela. A responsabilidade é só dela. Sim. Tipo assim, eu vejo muito... de um lado, essa falta de responsabilidade não é passado às vezes na igreja e tal, tipo assim, que o músico, ele é tão ministro quanto o ministro. E também, às vezes... Acho que a cultura da igreja também, né? Sim. Aí é aquilo, a pessoa, vou fazer essa escala por rotina, não vou me preparar, aí vem um ministro, vamos fazer um jejum, por exemplo. Mano, que jejum, que vou só tocar. Worship, a música fácil, 3 notinhas, dá de boa. Sim. Então o cara acaba levando com a barriga, aí vai chegar numa situação... Na igreja, você, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, o que eu vou fazer? Aí, cara, quando entra no automático... Tá ligado? Terrível. Já passou pela fase do automático? Já passei. Eu já passei. Quem não passou, filhão? Já passei, fiquei muito triste com isso. Pela rotina, pela demanda ser muito grande. Vamos cantar porque a gente já sabe. Horrível isso. Horrível. Deus é muito misericordioso, mas assim, falei pro Senhor, nem que a gente abre mão de algumas coisas, né? De alguns convites, porque cantar no automático é muito ruim. E eu acho que o pior é quando você percebe. Porque o tempo que você eu acho que o pior é quando a gente descobre a fórmula. Também tem isso. Quando você, pô, essa fórmula... É desse jeito que vai levar a galera, que vai levar a igreja. Acho que isso aí é o pior, tá ligado? A gente conversou sobre isso, né? A Laura Sogueles, ela já falou sobre isso. Sim. Do negócio da bateria. Sim. Como é que ela fala? É o clímax falso. Clímax falso. Isso tem como acontecer, não tem? Qualquer música que você colocar um clímax, uma bateria mais, né, como é que fala, no seu termo?
esses batuques, né, assim. Tribal. Entendeu? Que Tribal. Eu nem sabia que esse entendeu? No tribal, acabou, meu filho. Você pode botar um navegaria, você pode botar no da harpa, botou um tribal ali, já era. Tribal é o quê? Tipo uma percussão? Tribal não, tipo assim, O que você sabe que a galera vai... ruja o leão, essas coisas assim, né? Que a galera vai levantar. Porque assim, o louvor hoje ele tem gatilhos. Tem. Eu tava vendo o cara falando... Não, sempre teve. Sempre teve. É porque agora falam mais. Entendeu? Porque agora a tecnologia aumentou a comunicação em todo mundo. Então, tipo assim, tá mais evidente. Pô, mas quando eu era pequeno, lançava um Lá menor com sétima, todo mundo já sabia que ia vir um retetezão. Eu nem sei o que é um Lá menor. Lá menor. As irmãzinhas já entendiam, começava a girar já, antes de cara cantar. É verdade. Isso Tá ligado? é verdade. Tipo assim, mano, aquela nota triste assim, a pessoa, caraca, é essa música. Essa aí. Sempre teve. Cara, a música, cara, é que eu chego até um rapaz no Instagram, que ele é maestro musical e tal, de ter piano. Ele até mandei Professor, pra vocês. eu acho que é o que eu Mano, sigo. ele mandou, tipo assim, ele contextualizando a estrutura melódica da Hoje é o Novo Dia. Ele fala, tipo assim, essa música começa com esperança. Sim. E agora Sim, tem uma eu vi. resposta pra essa parte. Fico, mano, olha isso. A música conversa É com tudo muito cara, bem tá pensado, ligado? realmente. Então, você já teve esse período de descobrir a técnica, descobrir a receita de bolo para levar à igreja. Como que foi? Porque eu imagino que quando a gente percebe, né, como o Gabriel falou, pode ser um momento de tristeza pra gente. Poxa, eu não tô fazendo isso pra Deus da forma correta, mas tô entregando. Então, como que foi esse período? Se você já passou por ele, como que foi, né? Já passei. Eu cantei o que tava dando certo no momento, né? A gente via como é que a igreja reagia com certas canções. Então, tô na escala... Esse domingo eu fui pra igreja, o ministro ministrou uma canção que deu certo. Na próxima escala eu coloco também. Uma ou duas, né? Pra não imitar ali a escala do irmão, né? Coloca essas duas canções, faz um medleyzinho também, aproveitando do repertório e vai assim. Cara, eu acho que bate muito no que tu falou até no início. Que quando você vai ministrar e a igreja não vem junto. Aí, eu trouxe esse repertório talvez novo ou diferente, a igreja não comprou. Então eu vou voltar pra esse repertório que eu sei que todo mundo vai cantar e todo mundo vai abraçar, pô. Eu não vou, tipo assim, eu não tô fazendo o que Deus tá me mandando fazer. Vou fazer o que os meus olhos estão vendo. Exatamente. O que a igreja tá respondendo pra mim. Eu penso muito que ser adorador nunca foi fácil. Não. Porém, até nesse sentido de vitrine, de vaidade, eu acho que antes dos anos 2000, assim, de 2010, digamos assim, pra cá, era um pouco mais, talvez, falando como alguém dessa geração, não da geração passada, talvez era um pouco mais fácil num sentido de vaidade e vitrine. Porque a gente, hoje, por exemplo, a gente vive uma geração TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, de exposição, de se expor, de estar ali. Então, assim, o problema às vezes é que, diante disso, a gente tem uma geração que faz tudo que dá certo. É verdade. Então, assim, às vezes você deixa de fazer aquilo que Deus está te entregando, o mover que Deus está te entregando e aquilo que Deus quer que você faça, para fazer o que vai dar like, o que vai dar visualização. Sim. Eu vejo isso até no sentido musical. A gente tá vivendo uma onda worship e, gente, o worship vai passar. Vai passar. O worship vai acabar. Uma hora ele vai ir. Porque uma outra onda virá. Sim. E aí, quem tá se vendendo ou está indo apenas por uma onda, vai junto com ela quando ela passar também. Sim. E às vezes eu vejo isso, essa falta de identidade. Porque todo mundo já foi alguém. Todo mundo, antes de ser você mesmo, a gente já foi alguém. Verdade. Eu vi o cara falando sobre... eu lembrei até quando eu vi isso, que a gente tava conversando na semana passada sobre a Fernanda Brum, que você falou que gostava muito. Sim. E que Ai, você gente. vestia igual e tal. Fiz uma franja pra parecer com Meu marido que o diga. Eu fiz uma franja, cabelo com chapinha, passava a chapinha aqui, ó. Mandei aqui. Bandinha, Mas vou te falar, eu fiquei linda, tá? Fiquei linda. É porque não tem... Tem foto? Não Tem precisa foto. mostrar. entendeu? Caraca. Mas eu me senti muito bonita naquele momento. Então, tipo assim, a gente sempre viveu essa época, que a gente sempre, eu quero ser como essa pessoa, Sim. quero ter o que essa pessoa, até você descobrir a sua identidade, Sim. até você descobrir a sua fórmula. Como é que é isso? Como é que você deixa de ser alguém pra ser você mesmo e fugir desse negócio de querer fazer o que tá dando certo, que eu preciso de like, que eu preciso de seguidor, porque fulano de tal que eu admiro já tem tantos e eu não tenho, e
esse sentimento de fracasso ministério. Porque, cara, a gente é medido hoje, as pessoas se medem por conta do que você tem nas redes sociais. Verdade, infelizmente. É difícil. Eu falo, eu converso pode falar, Paulo. Vai não. Não, que eu converso isso muito com o Denison, né? A gente passa por muitas crises de identidade por conta disso. Hoje, mais forte ainda, né? As redes sociais, seguidores, likes, né? Visualizações e tal. E antigamente nem tanto, mas acho não. O segredo disso tudo é você saber quem você é em Jesus, né? Eu pego muito o Salmo 1. Tem parte que ele fala que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, quando você entende a quem você pertence, você sabe que suas raízes estão em Jesus. Hoje, gente, já passei, acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás, já tive essa crise de falar, caramba, postei um vídeo, não teve muito engajamento, ai, caiu muito, ai, não sei o quê. Eu falei, gente, eu tô medindo o meu valor, aquilo que eu faço pro Senhor, por conta de like, por conta... Isso é tão pequeno. E eu acho que a pessoa que não tem identidade é assim, se limita a esse tipo de coisa e não entende a grandiosidade que é Jesus. Eu falei pro Denison, cara, o que vai contar? Hoje você bem-vindo, os convites, likes, dinheiro, fama, ou chegar no grande dia e Deus falar, cara, eu nem te conheço. Eu falei, cara, tudo depende da tua escolha. Ou você escolhe, até como eu ouvi na pregação de ontem, ou você escolhe se esforçar pra terra, para ser famoso, para conseguir ali, né, a sua glória, que até a Bíblia fala isso, quando você faz aquilo para mostrar que tá fazendo, a sua recompensa é terrena, mas quando você, né, o que sua mão esquerda faz, o direita faz, enfim, a sua recompensa é do céu. Então eu falei, hoje eu escolhi ser reconhecida no céu. Agora, se esse reconhecimento no céu, Deus quiser que a minha consequência seja uma fama aqui na terra, né, acho que fama é uma coisa tão feia falar, acho que soa mal, mas um reconhecimento aqui na terra, aí o Senhor conhece meu coração e vai saber o que ele vai me dar. Mas saber quem eu sou em Deus, saber quem você é em Deus. Agora, eu acho muito assim, inútil você se limitar à visualização, a like e ficar ali sendo proposital. Não, hoje eu vou ministrar isso porque vão me filmar. Já passei por isso, tá? Já fui assim, gente, não minto não. Vão me filmar, se eu cantar essa daqui, vou repostar, geral vai ver, não sei o quê. Já me limitei a isso. Eu falei, cara, muito inútil isso. Eu falei, Karine, pelo amor de Deus. E a próxima geração vai passar cada vez mais por isso. Infelizmente. Vai passar cada vez... Eu até compartilhei isso na célula. Cristão também tem muito hoje essa coisa de rede social, de trend, de fazer viral. Eu falei sobre isso na célula. Recentemente se tornou trend, um viral assim que no TikTok, que era o seguinte, o cara tinha a menina, na verdade, a maioria era menina, tinha acabado de se converter, ou tinha 2 meses de convertida, e aí ela pegava vídeos de quando ela era do mundo e juntava, e no final mostrava ela se batizando e essa nova vida com Deus. Não julgando, mas já... Afinal, quem sou eu pra julgar? Tipo assim, uma coisa que eu vi era... Qual é a necessidade? Porque ela mostrava no vídeo, que era o intuito de ser meio evangelístico, tipo, olha o que Deus fez comigo. A primeira parte do vídeo ela era de biquíni, ela era de bermudinha, ela era, sabe, aparecendo a polpa, ela era dançando com uísque, com cerveja, com... Sim. Qual a necessidade para você depois de mostrar a sua mudança, para você fazer uma trend, para tentar viralizar esse vídeo? Entendeu? A glória de si mesmo, né? Entendeu? Cara, como ela mudou. Isso me remete muito à história que quando Jesus, ele cura o paralítico e fala, toma tua cama e vai embora. E não conta pra ninguém. Tipo assim, o que parece, tipo assim, o que você fez, o que você tava fazendo aqui, mano, você não precisa contar pra ninguém. Sim. O fruto que você tá dando, a sua experiência agora com Jesus vai te mostrar. As pessoas vão perguntar o que aconteceu com você, tá ligado? Penso muito também nessa linha. Eu acho que tudo é intenção. Assim, Deus conhece muito o nosso coração. Então, se hoje eu tenho intenção de postar um vídeo pra minha autopromoção, eu posso até ter, como eu falei, glória terrena, né? Eu posso até ter. Mas se meu coração está assim, eu quero fazer porque eu quero alcançar vidas. Sim, isso aí. Quero que seja evangelístico. Aí eu acho que até cabe. Mas, infelizmente, a gente é muito refém das redes sociais e dessas... Cara, é que eu falo muito com eles, assim, exemplo. Tem um movimento, alguma coisa na internet tá bombando, algo do tipo. Eu falei, cara, às vezes a primícia do movimento ou do projeto foi isso aí que você falou. Tipo assim, pô, eu quero levar mais gente pra Jesus. Só que, pô, quando a pessoa acaba trazendo com esse reconhecimento, a fama, além do reconhecimento, a fama, a pessoa, cara,
eu tenho que fazer agora porque eles querem que eu veja que E eles assim, querem ver isso. a gente não tá demonizando isso. Não tá dizendo que isso é errado. Sim. A gente tá falando de intenção do Sim, coração. sim. A gente tá falando de qual é o seu intuito em fazer. Todo mundo aqui quer engajar, quando todo Jesus mundo sai quer do primeiro fazer. plano, quando Jesus deixa de ser o protagonista, aí, já entendeu? perde sentido, né? Exatamente, tipo, vira uma cortina de fumaça. Pra qual é a sua verdadeira intenção O produzindo. Bruno Morado ele conta um pouco disso. Ele falou que a banda foi tocar numa igreja, num evento. Aí, não sei o que, ele tinha um X tempo, algo do tipo. Aí o pastor falou pra ele, não, você tá sendo pago. Aí ele falou que quando chegou no hotel, ele chegou chorando. Eu vi isso. E contou, gente, eu tô disposto a largar tudo. Porque a gente tá perdendo a nossa essência em Cristo pra ser um objeto pra eles. Uma atração. Falei, caraca, mano, olha isso. Tipo assim, Deixaram de ser ministros pra ser cantor. cantor. tá tipo assim, mano, tô te comprando pra você fazer. Pra adorar esse o pessoal Senhor. tá aqui pra te ver, então vai lá cantar, tá ligado? Tipo assim, olha isso, tá ligado? Não, e essa questão, a gente pode falar muito de ego também, né? Sim. Como que funciona lidar com isso. Porque eu lembro, quando eu cheguei na igreja, eu ouvia falar muito de você e do Denison. Também. Ai, que honra, Era gente. sempre, gente, Todo a mundo. Karine e o Denison, Era o o casal, casal. sempre foi, Era né? o Ih, casal Jesus. referência. Ô, glória. E aí é uma referência enquanto casal, família agora, né, com a Chloe também. E ministra, cantora. Como que é isso? Porque você está o tempo inteiro lidando com pessoas Sim. te admirando, te elogiando. E como é que você faz, como que, num todo, né, para não tirar Jesus do protagonismo da Isso sua é muito vida? perigoso, né? Porque Na minha visão. é muito eu perigoso. vou É um ser tobogã sincero, que eu vou você ser senta e sincero. vai. No exemplo, eu toco guitarra. Aí quando alguém me pô, Paulo, tu toca muito guitarra, sei lá, algo do tipo. Mano, no início eu ficava muito. Não, pô. Eu abaixava a cabeça assim. Não, Humildade. Pô, não. A falsa humildade. Porque eu falei, não, pô. Eu vou ficar, caraca, não, pô. Tô trocando um elogio. Tipo assim, exemplo, eu não tô me elogiando. Sim. A Cristo, tô me elogiando, tô me enaltecendo. Eu falei, não quero. Só que por dentro eu falo, cara, eu toco mesmo. Hoje em dia, tipo assim, hoje eu falo, né? Pô, mano, muito obrigado, mano. Mas, pô, Deus me deu, tipo assim, eu estudo e tal. Pô, mas como é que é? Eu falei, cara, já perdi 12 horas ensaiando, pô, dentro de um quarto, com a guitarra. Então, tipo assim, Deus me deu, mas também tem um processo a seguir. Sim. Então, tipo assim, às vezes a gente também tem um perigo com elogio, é que às vezes não reconhece o elogio também que a gente tá recebendo. Isso tá que ligado? também é errado, né? Eu penso assim, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, gente. A gente não é pouca coisa, não. Sim. Pelo amor de Deus. Até falei no Instagram, gente, se você fosse filha da Rainha Elizabeth, você ia se comportar como? Sim. E como você não se reconhece como filho do rei dos reis? Eu pensei assim, nossa, então eu sou top. Mas, claro, como lidar com isso? Sabendo que Jesus sempre é o foco. Praticamente É isso aí. assim, Laís, me empresta sua blusa? Empresta. Vou pro evento. Karine, que blusa linda. Aí você fala, poxa, obrigado. Aí por dentro eu falo, mas não é minha. É mais ou menos assim. Nossa, que voz linda, amém, obrigada. Mas eu sei, não é minha. É emprestado. Sim, Eu tenho essa voz para prestar serviço a Deus. Olha que honra que eu tenho. Você não vai se sentir honrada por esse elogio? Você está prestando um serviço ao Senhor. Amém. Mas não é seu, é dele. Eu reconheço assim. E eu penso também que tudo é uma consequência, né? Denison e eu, a gente começou muito novo, assim, na igreja cantando, né? A gente já se conhecia antes, né? De namorar. E a gente começou a cantar nas igrejas, lá a gente morava numa comunidade bem perigosa. E a gente rodava lá cantando, independente do que tinha lá, né? De tiroteio ou não, a gente estava ministrando o Senhor. Depois que a gente casou, a gente era da igreja sede, eu fui para a igreja filial, servi porque eram poucas pessoas que queriam servir numa comunidade, uma igreja com 30 membros, eu saí de uma igreja de 300 para 30, 10%, né? De membresia. Que e isso? olha, tá vendo? Matemática como? E na hora aqui, só 10, que o restante você calcular mais. Empreendedora, filhão, tem que aprender. É verdade. agora. E eu fui pra uma igreja de 30, onde ninguém sabia cantar, que o ritmo era assim, eu cantava um ritmo, o baterista tocava outro, tudo tinha que ter. Isso aí. E a igreja pequena tinha que ter um boba. Tem que ter um pandeiro. Um pandeiro. O irmão do pandeiro não tocava nada com nada. Mas eu estava ali, a gente implantou o Ministério de Louvor, a gente ensinou. Já chegou momentos assim da gente estar louvando um Senhor, o tiroteio começar ali na porta da igreja, fecha tudo, a gente continuava louvando. Era assim. A gente foi, gente, só Deus na nossa vida. A gente chegou lá, implantou o Ministério de Louvor, começamos a cuidar de jovens, porque era muitos jovens de comunidade, né? Então, assim, a comunidade o quê? Arrasta mais pro mal do que pro bem, né? Então a gente estava ali com aquela obra evangelística da Cidade de Deus ali, da comunidade. A gente conseguiu fazer o primeiro evento de casais da igreja, e isso a gente era recém-casado. Tinha vários casais mais velhos lá, né? Então, assim, o Senhor foi usando. A gente usava a nossa casa pra fazer célula, que nem existia célula, assim, pra gente na época. Era culto nos lares, Era culto né? nos lares. Então, assim, eu Café falei, sem Senhor... açúcar. É tipo... É café amargo. Café amargo. Minha mãe tem isso, café amargo, já, Jesus. Aí...
E eu orei, eu falei, Senhor, que o meu casamento seja pra isso. Eu falei, Denis, meu sonho era abrir minha casa, receber jovens, orar, não sei o que. Eu sempre falei pro Senhor isso. Então a gente começou muito pequeno, muito pouco, na escassez, nas coisas assim, sem recursos. Eu acho que hoje, né, você fala, eu sempre ouvi falar como você referência. Eu acho que Deus fala, cara, eu vi o passado deles. Porque o nosso coração não estava em visibilidade, estava só em servir. Então, assim, quando a gente entende que o que a gente tem é para o Senhor, nossos dons e habilidades, Deus, ele leva para caminhos que a gente nem imaginava. Hoje eu estou num estágio assim, não estou no top, não sou famosa da internet, não sou nada disso. Mas eu falei, caramba, eu já plantei tanto na vida de pessoas, Denison e eu já contribuímos tanto para a obra de Deus, que, cara, o meu maior sucesso é esse. É ver pessoas... testemunhos. Isso, as pessoas me chamarem e falar, poxa, fui ministrada pela tua vida. Cara, isso pra mim é recompensador. É muito mais do que ter 1 milhão de seguidores no Instagram, de bater visualizações altíssimas. Por quê? Isso é apenas visualizações. Agora, quantas vidas foram tocadas? Eu consegui ganhar uma pessoa pra Jesus? Cara, o maior sucesso do cristão tem que ser esse. Sim. Não é ter visibilidade, é você... Cara, eu consegui levar pessoas ao batismo. Poxa, eu abri minha casa pra uma célula e veio pessoas que nem acreditavam em Deus, hoje estão na minha casa lá. Cara, o maior sucesso do crente é esse. Então... Como lidar com isso? Entendendo que tu não é nada. Que vai morrer um dia, vai ficar, entendeu? Então, assim, Jesus é tudo. Gabriel falou, tudo passa, filho. Tudo passa, tudo gente. Passa. A gente também tudo passa. Eu vou passar, a gente vai passar, vai chegar uma nova geração da minha tudo filha passa. aí. E se você assim. não tiver preparado espiritualmente pra isso... Cara, eu vi o cara falar isso. A adoração... A gente precisa entender isso. Ele falou... Essa frase me pegou muito, eu levei pra minha vida. Ele falou, não existe adoração profética sem intimidade. Sim. Não tem como você adorar alguém que você não conhece. Alguém que você não tá perto. Isso. Alguém que você não sabe quem é. Gente... Até porque você adora aquilo que você ama, que você tem admiração. O Como cristão, é que você vai adorar um Deus que você não conhece? Pro mundo é loucura. E tem que ser mesmo. Porque a gente adora um Deus que a gente não vê. Um Deus que a gente não sabe como é. Verdade. Mas a gente sente. E a gente adora por conta disso. Então se você não sente, porque esse sentimento, essa força... não vem se você não tiver intimidade. Então, a adoração te leva a entender isso, a entender que você não é ninguém, a entender que o seu tempo vai passar. Sim. Mas quando o seu tempo passar, Cristo vai permanecer. Exatamente. Foi que... Cristo vai estar contigo. E foi que o Gabriel até falou do negócio da Fernanda Brum, cabe até pra esse assunto, né? Que eu era tão fã de Fernanda Brum, tão fã, a ponto de consumir as canções, imitar a ministração. Já imitei várias, gente, da adolescência, então ministrava pro espelho e chegava na repetia, né? Imitava a ministração, a ponto de tanto amar Fernanda Brum, de tanto consumir, querer me parecer com ela. Cortei o cabelo, alisado, né? Fiz franjinha, usava saião, aquelas blusas que ela usava calça e uma blusa grandona, né? Pra tampar as coisas que eu gostava disso nela, decência e ordem. Aí ela... Gente, é porque o Denison deve ter, mas eu não tenho foto aqui. Então, eu consumia tanto, eu amava tanto, admirava tanto, que eu queria me parecer com ela. Então, assim, um ser humano, né? Frágil, um ser humano que tem defeitos. Eu falei, cara, por que não pra Deus também? Eu quero me parecer tanto com Jesus, então vou consumir, eu vou conhecer, eu vou ler a palavra de Deus, vou passar tempo com Ele até me parecer com Ele. Então é isso, gente, é saber que, cara, existe um Pai que é a nossa origem e o nosso destino. Deus não é a sua origem, não. O céu é a minha origem, é o meu destino. Deus é a minha origem, é o meu destino. Cara, na escola de música, quando eu fazia, o meu professor, tipo assim, indicava vários guitarristas, músicas, assim, pra gente pegar como referência. Aí ele falava sempre, gente, não seja reflexo dele, seja referência, tá ligado? Tipo assim, você tem que ter essa, vamos supor, a Fernanda Brum como referência na sua vida. Tipo assim, pô, o que ela tá fazendo de boa? É boa. Isso aqui, pô, começa a extrair pra criar a sua própria identidade. Porque senão, sei lá, tá na igreja, a pessoa passa na rua assim, pô, é Fernanda Brum? Tipo assim, você, não é que, eu quero ser reconhecido, mas tipo assim, qual é o seu fruto? Perde tipo a sua assim, identidade você tá dando também. vida a outra pessoa. Cara, e isso se reflete até na adoração no Brasil. A gente tem que parar de evitar replicar modelo. É verdade. A gente não... Gente, ó... Eu vou até beber uma água. Vou querer me hatear depois. Mas eu vejo que a adoração no Brasil ainda, às vezes, falta muita identidade. Eu ia dizer que a gente não tem, mas a gente tem. Eu acho que a gente só tá muito longe do caminho de achá-la. Eu tava vendo até o cara falando que ele foi no evento. Eu tava nesse evento. Apoteose, a Hilson veio no Brasil. E aí, na época era com a Darlene, que é a loura que é, pô, braba demais. E aí ela foi dar uma entrevista, ela falou, cara, eu amei o país. Achei vocês calorosos demais. Vocês sentem muita presença, vocês embarcam muito, mas
eu só vi aqui um modelo do que a gente faz lá fora. Eu queria ver o que é de vocês e eu não consegui achar. O que vocês fazem aqui é só uma versão do que E a gente olha fala quanto fora. tempo tem isso e nada Olha, mudou, isso né? foi 2011. 2011. 2011. Jesus. Tipo assim, cadê vocês? Cadê a identidade brasileira na adoração? E a gente carrega isso até hoje. E aí a gente vê o worship chegando com uma versão do que se faz lá fora. Sim, é verdade. Você vê que a maioria das canções são traduções do que se tem lá fora. Sim. Cadê a nossa identidade? Cara, eu até comentei sobre isso. A Ana Paula Valadão, ela falou que quando ela foi compor Águas Purificadoras, se eu não me engano, não sei se foi Águas Purificadoras ou Preciso de Ti. Acho que foi Águas Purificadoras. Águas Purificadoras. Foram 16 horas, 16. Não, 16 horas? 16 minutos. Não, 16 minutos. 40 minutos. 40 não, tinha um papo de 16 alguma coisa. Isso, 40 minutos se cortou pra 16. Isso, era 40 minutos. Só de espontâneo, de adoração profética. Que isso? E assim, sonho. É uma música que você vê, pra falar alguém dessa geração, a Casa Worship regravando. Então você vê passou por gerações. A Gabriela Rocha regravou. Você vê que é uma música que ela atravessa gerações. E aí eu fico me perguntando, será que na próxima a gente vai ter isso? Porque eu não vejo a gente tendo algo nosso. Cara, quando eu era pequeno, meu pai tinha uma coleção de CDs. CD, pra quem não sabe, era um disquinho. Você adolescente. Entendeu? Então, cara, tipo assim, várias músicas que ele escutava durante o dia e tal, beleza. Pô, eu falei, os caras são bons, um montão de música e tal. Cara, quando a tecnologia chegou, a internet chegou, e eu escutava uma banda lá de fora, antiga, eu falei, cara, era música, cara, anos 90 já existia isso, tá ligado? Só que a comunicação tá tão alta hoje em dia que o cara lançou uma música ontem lá. Hoje já tem gente fazendo versão aqui. É verdade. O negócio tudo dá certo. O negócio do fazer o que tá... Eu costumo dizer que buscar em Deus dá trabalho. Porque nem sempre Deus vai falar de imediato. E o mercado, né, da música, as gravadoras precisam lançar. Então, o que é mais fácil, né? Você buscar a Deus e esperar Deus falar um mês com você, porque tem composições que Deus dá em pedaços. Às vezes não vai dar uma música completa, né? Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, não, você vai ter que buscar mais para poder ouvir o que você tem pressa, no meu coração. Né? Sim. Aí o que eu vou falar para um produtor que quer me produzir, que quer lançar? Sim. Não, vou esperar Deus me responder. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso lançar a música, vamos traduzir. Não julgo a letra. Voltou, não, ele voltou esse ano, ele voltou. Tá vendo? Até ele tá... Não julgo as traduções, não, as letras são maravilhosas, mas eu também acredito que Deus, gente, se revela, às vezes não, Deus ele tem mensagens para gerações, países específicos. Será que Deus quer falar pro Brasil a mesma coisa que ele tá falando lá nos Estados Unidos? E a gente tá copiando, é estranho. Tipo assim, ele falou, cara, eu acredito que existem músicas que Deus vai dar pro mundo cantar. Sim. Que vão ser globais. Amém. Eu acredito nisso. A gente já tem aquela Clame ao Senhor. Sim. Tipo, uma música que tem versões no mundo inteiro e o mundo inteiro canta. Mas existem coisas que são, mano, pra esse país. Cadê exatamente isso que você tá falando? Tipo, cadê o nosso? Cadê o que... Cara, eu vi uma entrevista do Mauro Henrique que ele falou, tipo assim, ele escreveu uma música há 16 anos atrás. Ele escreveu ali, só que, ele falou, a música não tem nem sentido. E guardou. Ele falou que nesse ano, em 2022, no caso que passou, aquela letra começou a queimar dentro dele. Ele falou assim, o que tá acontecendo com o nosso país? Aí quando ele começou a pesquisar no arquivo dele, ele encontrou a letra, pô. Deus foi lá e mostrou pra ele, terminou aquela música e gravou. Eu falei, cara, 16 anos, uma música guardada, tipo assim, uma composição guardada. Eu tenho uma música de 10 anos atrás. Isso que eu ia perguntar agora, se você compõe também. Sim, eu parei, eu confesso pra vocês que hoje não... Eu acho que falta também em mim essa questão da busca pela composição, para retomar as composições. Mas eu compus em 2013, vai fazer 10 anos agora. Uma canção. Aí, profético, oh Deus. Profético. Uma canção primeira mão, primeira mão, gente, pra vocês. Foram lançar aqui. Com certeza. Eu compus e falamos sobre isso, né? Da falta que eu tinha de ouvir a voz de Deus, dos momentos que eu passava com Deus. E era uma oração pedindo, Senhor, me resgata para te adorar. Porque assim, a circunstância, o mundo, às vezes o aplauso, a fama rouba de mim o tempo que eu tenho pra ti. Mas a minha alma, ela tá ansiando por ti, então vem me resgatar. É uma canção que ela fala de resgate, né? Caramba. E eu falei, aí até me perguntaram, você não quer lançar? Eu falei, mas eu acho que não é pra esse tempo. Por quê? Eu fiquei tão envolvida com o que tá dando certo, que eu falava, eu acho que já passou. Eu acho que essa música não é pra agora, já passou. O Paulo falando agora sobre, né? O Mauro Henrique, né?
Olha só, às vezes Deus, não sei, né? Eu espero o Espírito Santo falar, mas de fato, dá trabalho compor, dá trabalho você ouvir a voz de Deus, dá trabalho ficar ali horas orando pelas madrugadas e pedindo ao Senhor o que Ele quer. Gente, a gente precisa saber o som do coração de Deus, cara. Exato. Caramba, E isso é, assim, dá muito trabalho, mas é recompensador você cantar o que tá no coração de Deus. E o que falta, eu acho que pro Brasil, para os compositores e para a indústria da música é isso, sabe? Ouvir a voz de Deus. Eu vi um cantor falando, não sei se foi o Bruno Morada falando, ele falou que na igreja dele antiga, quando ele era mais novo, a igreja sempre cantava música autoral da igreja. Aí ele falou, pô, a gente tinha na ideia que o que está sendo cantado pelo mundo não é o que a nossa igreja está vivendo. Sim. Aí ele falou, cara, então a gente tem que, tipo assim, às vezes a igreja está passando por um processo de transformação, de liturgia, de culto, então, tipo assim, tinha que passar aquilo ali para a igreja. Eu vou cantar uma coisa que não está acontecendo, a igreja está fria espiritualmente. Eu vou cantar sobre coração quebrantado, sem a igreja não tá acontecendo isso com a igreja. É tipo verdade. Assim, casa com o que o Gabriel falou sobre o que Deus quer falar com aquele Exato, país, né? é. Às vezes o país está vivendo um momento. Eu tenho certeza que o que Deus tá falando com o Brasil não é o que tá falando com a Alemanha, por Exato, exemplo, com a Rússia, com a Ucrânia, que tá lá na guerra. Então... Aí, eu não sei se foi esse mesmo corte, ele falando que, o Brunão falando que... Foi ele mesmo que falou, né? Ele falando que antigamente eles queriam trazer algo, ele falando muito que ele tava conversando, se eu não me engano, com a Ademar de Campos, cara. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da Ademar. Eu também. Nossa. Muito fã. Eu acho que, cara, o pai da adoração no Brasil, assim, durante um bom tempo, e ele trazia isso. Grande é o Senhor. Grato. Entendeu? De tipo, vamos fazer a igreja cantar o que é nosso. Sim. Mas exaltando a Deus. Sim. E aí ele falou que, tipo assim, antigamente já tinha essa briga. E tipo, o pentecostalismo que queria trazer uma coisa de que você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. E a igreja, um outro lado da igreja que era, não, a gente precisa para adoração. Mas como é que a gente produz adoração? E aí ele falou, cara, quer produzir adoração? Canta a Bíblia. Lindo. Abre a Bíblia. Lindo. E aí ele falou que eles começavam a literalmente abrir a Bíblia e compor a Bíblia. Coisa linda. Compor a Bíblia. Pegar versículos da Bíblia, juntar esses versículos e transformar numa canção. Vai para Salmo, gente. Salmo tem tantos aí Exato, pra você ler. exato. E aí você vai construindo essa adoração profética dentro da Bíblia e dentro da palavra. E o que eu defendo muito isso, cara, eu acho que é o que a gente precisa cantar. Sim. E às vezes está muito em falta, porque a gente gourmetizou o pentecostalismo. Tá, é verdade. Nesse sentido de que a gente muita gente criticava o pentecostalismo, no sentido de que a igreja pentecostal tinha muito desses cantores pentecostais que cantavam que quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se arrepender, que você vai vencer, que o teu inimigo vai ser envergonhado. E aí a gente, no worship, começou a trazer um pouco disso. Porque eu sou o centro da vontade de Deus. Porque eu sou a casa de Deus. Porque eu sou isso. Porque eu sou aquilo. Quando na verdade, irmão, tá acontecendo. O que tá acontecendo aí? Entendeu? Nesse Ficou nervoso. Ficou nervoso com a assunto, né, Paulo? Eu sei, não acertando. Entendeu? Nesse sentido de que, cara, a gente precisa voltar a cantar a Bíblia, cantar a palavra, a adoração. gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes, né? Sobre o que as igrejas têm oferecido para as pessoas em questão de louvor, de palavra. E aí, você enquanto ministra, como que você faz para construir o seu repertório daquele culto? E também a construção da adoração. Porque a gente estava comentando aqui sobre que hoje as adorações, os momentos de ministração sempre falam de você é o centro, você é o filho amado, Jesus te ama. A gente já sabe. Se você é cristão a vida inteira, se você está servindo, se está inserido numa comunidade cristã, você sabe que você é amado, você sabe quem é o seu pai. E só isso não basta, porque a gente precisa de mais. Isso daí é como se fosse o arroz com feijão, a papinha. E aí, vivendo esse momento, é uma responsabilidade trazer uma ministração diferente que pode não ser muito aceita, porque as pessoas vão falar, ia lá, a Karine tava dando cajadada. Então, ia lá, a Karine saiu do script, saiu do que a igreja tem pregado. Exatamente. E aí você fica nesse impasse. Como é que funciona? Eu hoje não tô nem mais aí. Tô brincando. Tô brincando. Mas essa é a palavra certa. Tô nem mais aí pra essa questão
do que tá dando certo, né? Eu falei pro Denison, já acabou o tempo da gente ficar se submetendo a termômetros de geração, de que tá dando certo, acabou. Falei, se a gente pede algo mais profundo em Deus, a gente que busque isso. Então, assim, hoje eu não... Gente, de verdade, eu não me preocupo mais se eu vou cantar e ministrar coisas que estão... músicas que estão mais, assim, né, do momento, ou se o Espírito Santo vai querer que eu cante uma música lá de trás. Eu não tenho essa restrição. Montagem de repertório. Eu oro ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer ministrar, busco na palavra. E assim, eu costumo dizer, até falei no Instagram, né, no Stories, que Deus sempre me usa na cozinha. É impressionante quando eu tô lavando uma louça, fazendo uma comida, vem uma palavra ou uma canção, assim, do nada. E não é assim, às vezes é de imediato, às vezes Deus demora uma semana pra falar. Por isso que eu gosto de saber antes, quando eu tô na escala ou não, pra poder me preparar, né. E eu, às vezes, tô cantando, o Paulo costuma até... Toda vez que Deus me dá uma canção, eu gravo um story e canto um trecho da música. Aí o Paulo fala, vai estar no repertório. Já sei já, filho, até sei. Mas é praticamente isso mesmo. Então eu oro, Espírito Santo, busco ali se o que o Senhor quer falar, aí tá, vou deixando. Aí no dia seguinte leio a Bíblia, li Bíblia. Do nada, o Espírito Santo vem. É sempre assim, gente, uma canção. Comigo acontece dessa forma, não é que seja assim uma regra para todo mundo. Mas o Espírito Santo traz uma canção, ou uma palavra, ou um contexto do que eu tô vivenciando ali. E eu começo, Senhor, será que é pra falar sobre isso? Ou não? E na última ministração que eu tive, no culto jovem, eu estava muito limitada a ministrar. Porque eu falei pro Denis que eu não queria usar a minha vida, algo pessoal, para ministrar, para me autopromover. E eu estava a ponto de desistir, porque eu falei, cara, Deus não falou comigo. Eu tinha lido a Bíblia e um livro, né, que é a Liturgia do Ordinário. No primeiro capítulo, Deus falou comigo, só que eu meio que ignorei. Porque eu falei, não é possível que Deus vai falar sobre isso, porque as pessoas vão achar, olha só, as pessoas vão achar que eu estou usando a minha situação para me autopromover. E eu ignorei, assim, a voz de Deus total. Aí eu falei, Denis, Deus não falou comigo. Aí tá, galera, Karine, cadê? Só falta a tua música para fechar o repertório. E eu, gente, peraí, quinta-feira eu coloco, quarta-feira eu coloco, não coloquei. Aí chegou quinta, me chamaram no privado, Karine, só precisa da sua música para fechar. Quinta-feira, a gente ia cantar no sábado. Aí eu falei, Senhor, tá repreendido, o que tá acontecendo? Aí eu liguei pro Denison, eu falei, cara, eu não tô bem, me libera da administração, porque meu marido é meu líder também, né? Falei, me libera da administração, mandei uma mensagem, aí ele me ligou, falei, já vem cajadada aí. Me ligou e falou, olha, o que o Espírito Santo tá falando com você? Será que ele não tá falando? O que você tá passando por último? Ah, amor, eu tô um pouco baixa autoestima, né? Porque eu tô em transição capilar, tô não sei o que. Ele, Karine, fala sobre o valor que Deus dá pras pessoas, não sei o que. Eu falei, pô, mas valor, nada a ver, ficar falando de valor. Dennis, Karine, valor. Aí eu falei, cara, valor. Karine, valor. Valor. Entendeu? Música favorita do Paulo. Valor. Aí eu falei, cara, valor. Aí eu falei, agora eu vou ter que ficar cantando 24 horas a música em casa até Deus me convencer de que é essa canção. Na hora, estalou. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, eu só vou cantar, não vou ministrar. Não preparei palavra. Eu já tinha lido a Bíblia e lido o livro. Deus já tinha falado, mas eu, né, como eu falei, ignorei. Não tinha preparado nada, porque eu estava com medo da reação, né, de usar o altar para essas coisas. Pra você ver que, cara, Deus, ele é muito... E ainda teve um engajamento depois, né? Teve, gente, eu fiquei ainda assim... Teve resposta. Cantei valor, do nada a ministração veio, que eu falei, Senhor, eu falei, não vou ministrar, pum, ministrei, falando sobre o valor, mas eu falei pro Denison, a minha vida precisa apontar para Deus. O centro nunca vai ser eu. Eu falei da minha transição capilar, falei do que eu tava passando e eu encerrei a mensagem da ministração apontando para Deus. Deus falando, eu não morri para que você se limitasse a uma aparência, eu morri para que eu te dei o seu valor está na cruz. Se a gente não entender o princípio de tudo, para que a gente serve a Deus e o porquê a gente serve a Deus, a gente não tá pronto para ser cristão. E eu falei, tá bom, ministrei, acabei, eu falei, cara, posto ou não posto? Eu demorei a postar, posto ou não posto? As pessoas vão me julgar, não sei o que. Eu falei, quer saber? Deus sabe do meu coração, essa ministração não foi ensaiada e eu vou postar. Eu nem sei quanto é que tá agora, mas eu bati 86 mil visualizações. E outra, caramba. Eu fui ver Muitas os comentários. Pessoas precisavam ouvir eu fui ver os comentários desse vídeo. Ah, eu vi também. Vários testemunhos, Sim. várias meninas falando que estão passando pelo mesmo processo. Inclusive meninas falando que, cara, é arrepiante. Meninas falando no vídeo, lá nos comentários, que elas estavam passando por aquilo naquele momento, elas estavam sentindo daquela forma quando um vídeo apareceu pra elas. Não, tipo assim, não teve pra onde tu correr. Porque geralmente o tempo ali é meio certinho com o tempo do louvor. Isso. Mano, quando a Karine... Eu falei, cara, a Karine vai estar ministrando. Quando eu olhei no relógio, 15 minutos sobrando. Era isso. 15 minutos?
Falei, gente, o que houve? Que houve? Eu me perguntei. Aí, tipo assim, acabou, a música acabou em 13 minutos. Falei, pronto, o que a gente vai ficar fazendo aqui agora? Isso que eu pensei também. Aí ele começou a ministrar, eu falei, tá, pô, não é possível. Mas dentro disso eu quero puxar um gancho pra essa coerência na ministração. A Zoe, ela tem um vídeo que ela fala sobre isso. Ela fala, cara, eu já vi gente que no repertório a pessoa, ela chama Deus, a presença de Deus, e aí no meio ela fala que tá com saudades do Espírito Santo, e no final ela termina falando que o Espírito Santo foi embora. Eita. Não existe uma coerência de músicas, de ministração. Essa é uma preocupação também que o ministro tem que ter. Tem que ter. Porque, alinhado com isso, eu lembrei que nesse sábado que você ministrou, eu ia subir logo depois pra ministrar. Aí ela, tipo assim, eu tinha pedido, eu mandei pro Paulo pro Niel. Perguntei qual eram as músicas. Aí ele falou, a última música é Valor, você vai botar depois do Valor. Falei, amém. Aí fui estudar. Aí eu fui estudar e fui me preparar pra ministrar em cima daquilo dali. Mano, a Karine começou a falar de transição capilar. Logo o Gabriel. Eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer, eu vou mandar o que eu vou fazer. Realmente, porque eu gosto muito de entrar alinhado com sensível a entender o que o ministro tá mostrando. Já pensou tu tira o boné? Pô, mano. Assim, eu acho que ia fechar com chave de ouro. É verdade. Ia falar assim, Deus vai fazer nascer cabelo. Daí, tipo assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou ministrar? Olha o desafio aí, ó. Eu falei, cara, o que eu vou ministrar? Porque essa coerência, eu acho que serve pro culto inteiro, mano. Sim. Todo mundo que tá ali engajado em levar algo que vai entregar pra igreja, tem que estar, desde os músicos até o ministro de intercessão. Amém, querido. Presente. Até a palavra, você tem que estar engajado e entender, alinhado, cara. Sim. Você tem que estar no mesmo espírito. Eu tenho um problema muito grande com esse povo que, tipo assim, ai gente, a gente já viu tanta coisa. Olha, se eu começar a falar, a gente já viu tanta coisa. Eu nem prestei atenção se o Paulo fez isso. Olha, ai Jesus. Porque, tipo assim, ele se deu sinal. Porque, tipo assim, a gente já viu tanta coisa. Tipo assim, a pessoa tá ministrando, o cara entra pra continuar a ministração e entra falando uma coisa que não tem nada a ver. E aí quebra você, o clima às entendeu? vezes Já também, aconteceu né? também. Cara, ainda que você tenha preparado alguma coisa e, pô, não vai dar pra ministrar o que eu tinha preparado porque, sei lá, o culto tá fluindo de outra forma. Irmão, você tem que estar preparado pra tudo. Você tem que estar preparado pra entrar alinhado com aquilo dali. Eu já vi gente quebrar o culto. Nossa, várias Não, vezes. e a responsabilidade ainda fica na mão dos ministros. Sim, parece que a gente que... Ele entra, quebra, vai embora e você que tem que engajar o pessoal de novo. Nessa linha, eu não sou ministro de louvor mesmo, não canto, não planejo o repertório. Mas já vi, tipo assim, eu acho que uma grande luta que tem é o desfazer o meu eu. Porque, vamos supor, às vezes a pessoa gosta muito da música do Secreto ali. Ela tem a música dela do Secreto. Ela quer levar aquela música do Secreto pra igreja. É verdade, Ai, Paulo, é verdade. eu não tava querendo Tá entrar nesse ligado? Aí, assunto. tipo assim, eu fico, mano, você, mas eu choro com essa música, mas a igreja não vai chorar porque essa música é sua. Pô. É verdade. Deus tá falando com você com aquela música. Também, tipo assim, a música lançou, eu gosto muito, que nem, pô, eu gosto de Oficina G3. Por exemplo, se eu fosse ministro, Tá doido, só imagina. Oficina G3, pô. Porque, cara, é a música que eu gosto, que eu sinto a presença de Deus, tá ligado? Tem que ter essa sensibilidade do espírito aí, Eu pra acho, saber. mano, eu acho que tipo assim, é uma grande luta, eu acho que de ministro assim, que escolhe repertório cara, não sou eu que vou estar ali recebendo adoração. Não é minha preferência, né? Exato, tá ligado? É uma coisa que a gente comenta muito. Do ministro que às vezes é tomado pelo espírito de uma tal forma que esquece a igreja, às vezes vira de costas, ou ajoelha e joga Passa a no mão na microfone. barba, Denison. Eu falei que eu não queria entrar nesse assunto. E aí, sei lá, larga um instrumento, faz de um tudo. Eu de fora, como leiga, que não sei nada, já acho estranho. Imagina pra vocês que estão ali, você tá contando com a banda, Paulo vai larga a guitarra. Oxi. Ou o Paulo tá Ego, pá. tocando, fogo tá descendo, você vai lá para administrar, solta o microfone e vai adorar. Sai correndo dentro da igreja. Porque o Gabriel até falou isso. Você, enquanto ministro, também é seu dever trazer a igreja. Você está servindo a igreja ali. pensa assim. Acontece muito isso? Você já fez aconteceu. isso? Quando acontece, como é que você faz? Quer matar um? Tá com o microfone na cabeça dele, tá brincando.
Olha, vou dar um exemplo que eu já vivenciei com meu pai. Eu ministrava, né? Meu pai era guitarrista também do Ministério de Louvor. E teve uma hora que o Espírito Santo tomou a igreja toda. Meu pai, ele permaneceu tocando e falando em línguas com o Espírito Santo. Ele pulava, dançava, mas ele não largava a guitarra. O Espírito Santo usou ele na guitarra. Ele fazia até notas diferenciadas naquele momento. Ele entendeu que ele estava servindo a igreja, que se ele parasse naquele momento, iria impactar no louvor. Então, mas ele era usado pelo Espírito Santo ali. E eu era lindo, eu me arrepiava. Porque ele falando em língua e tocava ali, ficava uma coisa tão linda. O som do céu na terra. Uhum. Então, assim, eu penso assim, foi o que eu falei no início. Tudo aquilo que pode atrapalhar, né, a adoração de uma pessoa que está chegando agora na igreja, ou a pessoa está ali com o coração machucado, ferido. Se você tiver algo que vai impactar e vai tirar a atenção daquela pessoa, não faça. E o Espírito Santo é um Deus assim, gente, que não é um Deus assim, de bagunça, né? Ele vai usar você, ele vai, né, se derramar ali na sua vida, mas, cara, de uma coisa, né? Que pode, se o Paulo parar de tocar guitarra, gente, se ele for minha base naquele momento, como é que eu vou? Eu sou um pouco perdida nessas coisas, às vezes, né? Às vezes eu falei, Paulo, meu Deus, qual é a nota? Onde eu entro? Eu fico assim, contando com a banda pra poder me ajudar. Tem gente que sabe tudo, mas eu não sei. Então, assim, pra mim vai impactar. Eu já conversei sobre isso com os amigos, e eu falei com eles, cara, serviço na igreja não é o teu secreto. Sim. O púlpito não é o teu secreto. Você carrega para o púlpito o que você encontra no secreto. Isso. O que você recebe lá. Mas no momento em que você está lá, você não está no seu secreto. Você está num lugar de serviço à igreja. Isso. E você precisa entender isso. Você precisa entender que você está num lugar de adoração? Tá. Você está num lugar de entrega? Tá. Mas você está num lugar mais de entrega do que de receber. É verdade. Você está numa posição que a igreja está recebendo. E você está ali servindo. E a gente às vezes tem uma dificuldade de entender isso. Sim. Eu já vi intercessor fazendo o papel de quem estava recebendo intercessão. Entendi. Nossa. E aí... Você ali é um instrumento, entendeu? né? Que vai passar. Conduzir. Exatamente. Se o instrumento para, o que acontece? O som para. Impacta. Se o instrumento não está sendo utilizado, naquele momento, tudo que está em volta... Se você tá... O Paulo está tocando. Ele é o som. Se ele parar de tocar, o som acaba. Sim. Naquele exato momento que ele parou, a unção... Na hora as pessoas vão fazer assim, ó. Tá Então, adoração. assim, Na hora as pessoas vão fazer exato. assim, ó. Entendeu? O que Então, aconteceu? mas... Meu irmão, aí a gente entra numa questão... Cara, eu vi uma situação na igreja sede da gente, que tava tendo um evento lá de jovens. Aí, tipo assim, a menina da câmera, mano, ela começou a chorar, tava no final do culto já, ela tava chorando muito e gravando, filmando. Aí eu tava do lado dela assim, aí eu sentado não, tava em pé. Aí ela chorando, ela foi falando no rádio, gente, muda pra câmera principal, que eu não tô, tipo assim, que eu não tô conseguindo gravar. Sim. Quando Foram ver mudou, uma mano, ela baixou a câmera assim e começou a chorar. Disso. Nisso que ela começou a chorar mesmo, você viu uma mulher lá da frente da igreja, deu a volta na igreja e começou a entregar uma palavra de Deus pra ela. Quando a mulher aí desceu, ela continuou chorando, ela parou de chorar, gente, tô de volta. Aí, coisa linda. Eu falei, mano, tipo assim, pra live, exemplo, ali, poxa, mas ela também fez a mesma coisa que o Paulo parou de tocar. Não, mas pra live não deu esse choque. Ninguém Sim. percebeu, era uma Ninguém coisa entendeu. dela, né? Você passou por essa situação, não passou? O quê? De você estar ministrando e alguém vir falar com você. Já, gente. Eu me lembro desse dia. Eu estava numa conferência ali, né? Eu fui cantar numa conferência que ia grandes cantores famosos. E eu falei, poxa, quem é a Karine no meio de uma cartela de cantores e pregadores? E eu orei no meu coração, nem orei em voz, né? Eu falei pro Denis, pô, amor, tô com medo e tal. Mas o Denis disse, amor, só ministra o que o Senhor te ministrar no seu coração e vai. E eu deitei e falei, Senhor, quem sou eu? Não sou nada, mas eu sou um instrumento seu e eu quero, né, que o Senhor se derrame sobre a minha vida e eu ministro aquilo que está no seu coração. Amém. Comecei a cantar as canções, as mulheres, a igreja recebendo uma conferência de mulheres, a igreja recebeu. Na penúltima canção, do nada, eu tava de olho fechado, eu acho. Não sei se os meninos viram, mas eu não vi. As irmãs, subiram 2 pessoas, né? 2 pessoas e começaram a entregar pra mim. Só que me desestabilizou. Foi algo de Deus, foi. Deus respondeu minha oração, falou coisas assim que, né, me revelou coisas, né, dele pro meu coração. Só que para aquele momento, meio que me deixou um pouco sem... E eu não sei também quem tava no público ali, né, se eram pessoas que conheciam Jesus ou não. Sim. Então, assim, ver essas coisas pode chocar essas pessoas. E para mim, tecnicamente falando, e para voltar a conduzir o louvor, eu não consegui terminar o último louvor.
Eu falei, gente, eu não tô conseguindo cantar, porque... Cara, Deus falou comigo, né? Então como é que eu vou até me recompor? Tinha tempo, tinha um relógio ali rodando na hora, tipo assim, tá acabando. E eu falei, cara, eu tenho que me recompor pra ministrar a última canção. E ministro no ministro, deixei a igreja cantando, encerrei, mas assim... Mas é que é importante a gente saber também a hora de fazer as coisas, né? A hora de falar. Cara, na primeira música, mano, aí começou a pastora e a outra pregadora conversar. Aí, eu não vi. Eu vim de igreja pentecostal. Falei, lá vem, filho. Daqui a pouco vem. Já tem um feeling já. Daqui a pouco vem. Aí subiu as duas. Veio a segunda música, então aí veio outra pregadora, começaram a conversar as três. Eu falei, mano, não vai demorar muito que vai vir. Gente, quando subiu, eu falei, esquece. Aí, tipo assim, aí que a gente até conversou no início sobre entrosamento e entender o que tá acontecendo com a banda também. Porque, já pensou, tipo assim, pô, a música acabou, vamos parar de tocar porque a música acabou. Imagina. E a igreja escutar tudo que as irmãs estavam falando comigo. Eu achei lindo, porque assim, nessa hora, né, pra você ver como é bom ter tempo de alinhamento, tempo de mesa e saber com quem você tá caminhando, né? Nesse momento, não sei se foram 15 ou 20 minutos que elas ficaram comigo ali no altar, a banda, cara... Foi longa, hein? Foi uma coisa longa, né? Pô. Eu senti que foi. Nem me lembro tudo que foi falado, mas às vezes tinha que ter anotado, né? A banda... não dá pra fazer um livro. A banda permaneceu tocando, gente. Assim, foi um momento propício ali. Pra mim, humanamente falando, não foi porque me desnorteou ali no momento. Mas a banda permaneceu tocando. E teve uma hora que eu parecia que tava no céu, assim, de tão lindo que ficou o acorde que eles fizeram. Parecia que Deus falou assim, cara, o momento agora é deles. Surreal. Se eles tivessem parado. Imagina se o Paulo começa a me pular no negócio lá e para de tocar guitarra. Gente, mas ficou lindo demais aquele momento ali. Na minha antiga igreja, a líder de louvor, ela falava assim, o seguinte. Exemplo, quando tiver os ministros ministrando, tem umas que... Ah, tá, eu tô perguntando que barulho é esse? Aí a menina falava, quando a gente tá ministrando, todo mundo tá ministrando. Aí, pô, isso não é muito pregado nas igrejas. Mas ela passava isso pra gente. E meu pai também é músico, ele falava, o mal do músico, principalmente no Brasil, é a educação musical. É entender o que tá, ainda mais na igreja. Porque às vezes todo mundo quer mostrar que ele é bom naquilo que tá fazendo. Aí, tipo assim, eu cresci com isso. Falei, cara, quando a gente tá cantando, ministrando, mano, é ela que tá ministrando e cantando. Não é o momento dela. Mas quando ela tava ali, tipo assim, na minha ideia, na minha cabeça e da banda, foi, tipo assim, ela não pode ser o foco agora. Deus tá trabalhando com ela. E vocês já se conheciam pra ter esse filho. Então, tipo assim, a gente teve que aumentar o punch da música pra igreja, tipo assim, mano. Mas ficou lindo. Esquece ela, Deus tá trabalhando com ela, agora é com vocês. Isso. Tá ligado? Tipo assim, na hora a gente foi no olhar, pô, tipo assim, cara, vamos fazer o nosso aqui. E ficou lindo, tá gente. Ligado? Deus quis honrar eles, porque deixou o momento só deles ali. É verdade, sabia? Foi uma coisa, mas foi assim, me desnorteou. Porque músico às vezes também não é valorizado, né? Sim, Tá é verdade. Assim, naquele momento, assim, me tirou um pouquinho, me tirou, mas parecia que Deus falou assim, não, agora, pra você ver, Deus ele honra, gente. O foco nunca vai ser só o ministro. A banda faz parte da ministração. As pessoas precisam entender isso, que, porque o ministro, porque tem esse negócio, né, de o Beck ficar atrás, o ministro lá na frente, né? Então, assim, o foco é você, nunca será. Primeiro que o foco é o Senhor, mas assim, é um conjunto, sem instrumento. Como é que eu vou ali conduzir um louvor? No meu secreto eu canto sozinho, sem instrumento, mas na igreja precisa ter essa musicalidade, tocando os instrumentos, o acorde, tudo certinho. Gente, assim, Deus, ele é maravilhoso, eu amo. Não, e a gente comenta muito sobre uma vida de adoração constante, né? Porque imagina, como você falou, que quando você vai ministrar, você faz jejum, se prepara para aquilo. Mas não é só aquele momento. Num todo, nós como cristãos temos que ter uma vida devocional a Deus, né? Não só o momento de TSD ali. E aí a gente olha pra você, a gente vê que realmente tudo na sua vida é voltado pra Deus. Seu ministério, agora a sua empresa. Queria que você falasse também um pouquinho dela, porque... Gente, aqui... Garoto propaganda. Em minha defesa, a minha estava suja, que eu já usei tanto. Todos aqui adquiriram. Todos aqui tem, tá? Entendeu? E aí, como que surgiu? Porque... Só o nome, a gente já percebe que tem um negócio diferente. A mensagem, que mensagem? Por que eu acho muito maneiro que vocês falam, o mensageiro, carrega a mensagem, tudo é conectado. Então, claramente, isso não é de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Porque você precisa saber que mensagem é essa, o que você quer passar, o que você quer que as pessoas carreguem ao vestir, ao adquirir um produto seu. Só pra completar, eu te contei, né, que ela já é usada como um testemunho. Amém. Porque eu fui pra um lugar e aí eu cheguei com essa blusa. E aí as pessoas começaram, não eram cristãos, e começaram a perguntar o que significava gerê. Esse aqui, ó, gira.
Paulo, gente. Tem que ser o Paulo. E aí as pessoas perguntaram. E aí você começa. Eu tive que aprender o que de fato era gerente. Edificou você, edificou as pessoas. E aí, através de mensagem, você, né? Acho que o propósito é muito disso. Sim, sempre foi. Gente, sempre foi, né? Eu vou contar para contextualizar, né? Minha história, eu trabalhava sempre, desde os 18 anos de idade, sempre trabalhei de carteira assinada, coisas, independência financeira que a gente sempre quis ter, né? E sair do trabalho para mim nunca foi uma hipótese, assim, jamais. Eu não, quero ter meu dinheiro, quero ter tudo, independente de ser casado ou não, sempre gostei de ter a minha vida financeira ali direitinho. E de um tempo para cá, um ano passado, na verdade, 2022, o Denison começou a conversar comigo sobre a possibilidade de eu sair do trabalho e ficar mais com a Chloe, porque a gente está num momento assim crítico da sociedade, na nossa geração, e ela precisava de uma base bíblica forte, de uma referência em casa, pra gente, né, falar sobre Jesus para ela. 2 anos, sim, a gente fala sobre Jesus para Chloe, a gente ora com ela, entende, para que ela possa entender de onde ela veio, que ela é amada, que Deus fez ela com muito amor, ela fala, eu sou amada, ela fala tudo isso, gente, é muito lindinha. E eu falei assim, de imediato, quando o Denison me propôs essa esqueci a palavra, gente, essa ideia assim, né? Isso. Aí eu falei, não, mas eu falei assim, eu vou orar, porque, né, Deus, ele sabe todas as coisas. E começou a acontecer várias coisas que me impulsionaram a sair do emprego, né? Uma delas foi o furto do celular que eu tive no transporte público e tal. Aí o Denison falou assim, amor, mas não fica triste, né? A gente vai dar um jeito, vamos tentar empreender. Aí ele falou assim, uma loja de camisa cristã. Eu falei, brega, muito brega. Brega. Porque eu achava aquele negócio antigo, de leão grandão, de cruz grandona. Mas ou então aquela camisa escrito ranço. Eu pensava que eram esses negócios. Eu falei, gente, que coisa breguida. Não, vou ficar não, Denison. Vou vender coisa de camisa cristã. Aí eu comecei a procurar no Pinterest, assim, umas coisas atuais, né, de camisas, assim. Comecei a olhar, eu falei, até que não tá brega, não. Dá pra fazer um negócio. Mas eu nunca imaginei que daria certo isso, né? Eu pensei que fosse uma coisinha assim, uma ideia do Denison, uma renda de marketing. Extra. Eu falei, cara, o cara é marqueteiro, vai querer vir, né? Mas aí eu falei, Denison, comecei a comprar essa ideia em paralelo a isso. Fui desligada do meu trabalho, saí do meu trabalho. Graças a Deus, assim, né? Deus me impulsionou, foi um desligamento muito saudável com a minha ciência. Então eu tive tempo de me despedir das pessoas, né? De deixar, que eu deixei um legado lá também na empresa. E aí o Denison falou assim, vamos investir. Eu falei, mas então, o nome? Porque eu não quero, eu falei, Senhor, eu não quero que nada na minha vida destoe de quem o Senhor é. Se for para vender, para cantar, para viver em casa, lavar uma louça, que seja para tua glória. Aí o Denison, a gente começou a ficar, vamos botar um nome em inglês? Eu falei, cara, não, acho que tem que ser em português. Tem que ser em português. Aí o Denison, pensei em a mensagem. Eu falei, mensagem. Ele, cara, as pessoas têm que carregar a mensagem de Cristo. Eu falei, gente, é verdade. Nós somos cartas vivas, a palavra de Deus fala isso. E eu falei, Senhor, aí começou, aí a mensagem, fomos lá, registramos o nome, né, pagamos lá para fazer toda a documentação da empresa e tal. E Denison começou a fazer as artes para as camisas, né? De imediato era apenas um layout bonitinho, um design, né? E quando a gente pegou as camisas, eu vi o nome delas assim, a gente não tinha lançado a marca ainda, só tava lá com o Instagram. E eu comecei a ler, girei, e tinha a Made, né, que fala feito a imagem de Deus. Eu olhei assim, eu falei, cara, eu vou orar. Eu falei, Senhor, eu não quero que seja apenas uma renda extra e que seja uma coisinha famosinha, uma empresa. Mas eu quero que, de fato, quando as pessoas comprarem a blusa Girê, que elas estejam assim no momento crítico da vida, que elas leiam, sabe, que está escrito essa camisa e fala, cara, o Deus provedor, o Deus que é suficiente para mim, que independente do que eu passar, ele é o meu Jeová Jirê. Porque as pessoas precisam entender aquilo que ela está falando, né? Falei, Senhor, que não seja uma camisa, mas que seja uma mensagem que possa edificar vidas e alguém que possa, sei lá, usar e a outra pessoa ler na rua, que seja edificada também. Eu falei, Senhor, em contrapartida, a Made, quando a pessoa estiver numa crise de identidade, a ponto de até cometer um suicídio por conta da identidade dela, que ela possa olhar e falar, cara, eu sou a imagem e semelhança de Deus. O meu preço foi pago na cruz. Falei, Senhor, que essas camisas possam impactar, que cada compra não seja uma compra apenas para adquirir, para me ajudar, mas não, que sejam pessoas que serão edificadas com isso. Então, assim, eu falei, Deus, que cada estampa agora que a gente vai lançar em fevereiro, que seja algo para edificar vidas. Então, assim, muito mais do que receber um dinheirinho, de ter seguidores, de divulgar a marca, é de fato carregar a mensagem de Cristo e ser, o nosso logo né? Seja a mensagem e use a mensagem. Além de você usar, você vai ser a mensagem. Então, assim, a mensagem pra gente é o nosso... É a nossa realização que era uma coisa impossível, que a gente não tem nem experiência nesse ramo de varejo, de blusa, de nada, mas que o Senhor nos deu. Não sei se vai ser eternamente, se vai ser por um tempo determinado, mas que seja de fato para a glória de Deus. Como que faz parte? Como que funciona o processo criativo assim? Porque
Em que momento você pensou, falou, pô, vou fazer uma blusa girê? É sonho? Você busca na palavra do Espírito Santo e fala com você? Eu vi o layout dela, eu vi no Pinterest, assim, um layout. Aí o Denis falou assim, cara, girê. Eu falei, girê? Por que girê, né? E a gente tava passando por uma situação, né, de entender a suficiência de Deus na nossa vida. Eu saí do emprego, gente, não vou ter mais a minha renda, né? E eu falei, Deus, agora eu vou viver o que eu canto e agora eu vou viver por fé. Não tenho mais a minha li. Deus fala, quer cantar? Então vai viver também. Então a gente falou, cara, girê, tu és suficiente, tu és Deus provedor. Girê, saiu assim. Caramba, muito legal. Você estava falando, né, que o Denison também é teu líder. Como que é casar com o líder? Quer dizer, casou depois e agora ele é teu líder de louvor. E você, enquanto líder, porque a gente sabe os perrengues que tem, né? Verdade. Às vezes vem um que não canta, ou que aí você tem que ir lá dar um puxão de orelha, ou então um que canta muito, que é bênção, mas tá fugindo da curva. E aí, imagina, né? Que desafio é esse? Eu não sou líder, então eu não faço ideia de como que funciona isso. Mas eu imagino que seja bem difícil. Você já teve dificuldade de liderança? Por exemplo, eu já tive experiências de ser auxiliar de líder, de estar ali liderando também. Era grupo de jovens. E eu sempre tinha, no início, muita dificuldade com o não. Com a repreensão. Com dizer, você está errado. Sim. Mas você dizer ou alguém falar pra você enquanto líder? Eu dizer. Depois Deus foi me libertando disso. Sim. Foi me ensinando sobre isso. Mas você já teve dificuldade com essas coisas? Tive. No início da liderança, né? Hoje eu lidero assim, um grupo que aqui na minha igreja atual é bem maior, né, do que é das igrejas anteriores, onde eu passei. Então, assim, eu falei, cara, não sou capaz. Como é que eu vou chegar para um grupo que já está formado, chegando na igreja recentemente, né? Que a gente começou a liderar assim que não sei se foi uns 6 meses depois, enfim, a gente era muito recente na igreja ainda. E eu falei, cara, como é que eu vou liderar um grupo que já está formado, que já veio de um líder, né? Não sei como é que era a liderança anterior, como é que eu vou fazer? Eu me achava muito incapaz. No início foi muito difícil, eu não tinha aquele negócio de estar ali à frente, eu me escondia atrás do Denis, porque o Denis tem esse espírito de liderança. Denis já tinha, né, essa coisa de liderar, já é muito enraizado nele isso, eu já não. Eu já sofri muito com coisa de baixa autoestima, acho que colaborou nesse início pra mim. Achar que, não sou suficiente, isso aqui só cantar tá bom. Então, assim, foi horrível no início. Hoje, como a gente, né, já vai ficando mais velha e vai buscando em Deus também coisas novas, já consigo liderar com mais ousadia. Gente, tudo, eu sempre falo isso, cara, tudo vem de Deus. Quando você não está em Deus, você tem crise de identidade, você não consegue fazer nada na tua vida, nada dá certo, você não consegue até manter o foco na tua vida de alimentação. Teve um período da minha vida que eu tava assim, tipo, muita coisa pra fazer, não fiquei uma semana sem ler Bíblia, sem falar com Deus, eu tirei totalmente, assim, o foco saiu da minha vida, eu não consegui mais fazer exercício, não conseguia manter ali a rotina tudo ficou uma bagunça. Falei, cara, eu preciso voltar pra Deus. Então, assim, quando eu me encontrei em Deus, as coisas foram fluindo de uma forma muito assim. Então, hoje, eu já disse vários nãos, é muito difícil, mas assim, disse um não em paz, porque eu sabia que Deus estava comigo. Uma pessoa estava numa situação muito difícil, ali ela falou, cara, eu queria muito ministrar, e se ela ouvir esse podcast, ela vai saber que é ela, em amor, porque eu também, além de líder, eu sou discipuladora dela, e eu falei, cara, eu não vou liberar, porque você tá num momento ruim da sua vida, de sentimento ali, a flor da pele, e eu jamais vou permitir que você use os seus sentimentos, suas emoções para ministrar, porque você vai falar que é Deus, mas não é Deus, é seu sentimento. Ela, cara, se submeteu e falou assim, Karine, eu aceito, eu quero só expor que eu tô bem assim, sensado, mas eu aceito. Eu falei, cara, vamos orar? Fiquei uma semana orando. Quando chegou no final de semana, antes de montar a escala, eu falei, pode botar na escala. O Espírito Santo trouxe paz no meu coração e foi bênção. Mas assim, eu disse um não muito em paz, eu não tive medo de fazer isso, porque eu sabia que Deus estava comigo, tinha propriedade para liderar ali. Não é fácil, assim, não é, mas assim, a gente precisa estar ali, Deus vai falar, Deus vai trazer o entendimento para você, em amor, porque a gente precisa ter zelo pelo aquilo que a gente faz para o Senhor. As pessoas negligenciam muito essa questão, né, de estar servindo, independente se é altar ou não. A gente está ali com um Deus fiel, um Deus vivo que está ali presente, cara. Você vai chegar para adorar um Deus presente. A gente acha que Deus não está no lugar onde a gente está, né? Eu vou adorar o Senhor. Cara, Deus está ali na igreja. Você está adorando. Você só não pode ver. A gente não teve esse negócio de ver ainda, né? Quem dera se a gente pudesse ver. Mas, cara, Deus está ali. Tu vai subir de qualquer maneira, vai servir. Eu tenho essa responsabilidade de saber que eu não posso deixar as pessoas subirem de qualquer maneira. E se acontecer? E o não é um cuidado, né? Cuidado, já tive vários nãos na minha vida, porque hoje eu não vou, né? E tem gente que tem dificuldade com isso. Tem gente que tem dificuldade de respeitar. Eu falei até sobre isso no episódio que a gente gravou sobre itinerância. Eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade com um carro que anda muito e não tem onde parar para abastecer.
Sabe, gente que anda, voa. Mas aí você vai perguntar pra pessoa, quem é a tua base? A quem você responde? Qual é a hierarquia que você... E a pessoa não tem, a pessoa gagueja, não sabe falar, porque a gente já viu muita gente que é grande cair por conta disso. É verdade. Porque começa a voar sozinho, o cara voa sem um discipulador, o cara voa sem ter alguém a quem responder, uma submissão, e aí ele começa a se perder. Por quê? Porque não tem um discipulado, porque nunca ouviu um não, porque decidiu ir sozinho. Isso é muito perigoso, principalmente para quem tá começando. Com certeza. Ele tá servindo a si mesmo, né? Porque a gente tem que saber a quem a gente pertence, a quem a gente... Foi até que falaram pra mim, né? Que um avião, embora ele voe, ele sabe pra onde voltar. Ele sabe que vai ter que pousar uma hora. Então, se a gente não conhece, a gente não tem uma base, não sabe a quem a gente pertence, não tem uma liderança ali do seu... Então, tá voando sozinho, você vai pousar onde? Sim. Até ontem na pregação... Pra complementar um pouco isso, é que ele até falou, tipo assim, temos que voltar ao primeiro amor. Isso. Tipo assim, mano, da onde você saiu? Tipo assim, comecei um ministério de itinerância, de ministério de banda, ministerial, algo do tipo. Tipo assim, mano, da onde você tá? Tem que ter uma pessoa pra te, mano, vem pra cá, você tava aqui, ó. Você começou desse jeito, com esse coração. Tipo assim, tu tá indo pra onde? É verdade. Isso é verdade. É bom a gente ter um norte, né? Ter uma casa. Sim. E aí... Como eu falei no início, que você é cantora, ministra, também é blogueira e comediante. Seus vídeos sempre falam da sua vida, né, do seu cotidiano, mas sempre voltados para o evangelho, a fim de, de repente, tocar uma pessoa que esteja passando por aquele momento. E aí, como que é para você, assim, porque quando a gente tá na internet, é terra de ninguém, né? A gente fala o que a gente quer. Verdade. Mas quando a gente tá em Deus, a gente sabe da nossa responsabilidade. Por exemplo, você é líder, você lidera um ministério de louvor. E como eu falei naquela hora, você também é referência. Às vezes você nem sabe, mas você é referência pra pessoa que você nem conhece. E aí na internet, seus vídeos estão chegando a pessoas que você nunca nem ouviu falar. Porque tem gente que você não conhece que tá dentro da igreja, mas a qualquer momento você pode esbarrar naquela pessoa. E aí, você já parou pra pensar nisso? Que às vezes você tá tocando, quer dizer, o Espírito Santo, né? Tá tocando pessoas através de uma brincadeira que você tá fazendo, de um vídeo lavando louça. Cara, eu falei pra Deus, eu tava orando essa semana, assim que eu lancei esse vídeo no TikTok e vi que tava tendo uma repercussão muito grande, eu falei assim, Deus, meu coração ele precisa estar em Ti. Se for pra eu ser reconhecida no mundo, mas meu coração não estiver em Ti, eu não quero, nem me leva, porque eu não preciso, eu não quero perder, né, algo que o Senhor construiu na minha vida por conta disso. E eu falei, Deus, eu quero montar um fã-clube pra Ti. Então eu quero que toda a minha vida, até na bobeira que eu fizer na internet, seja pra Tua glória. E, cara, gente, assim, é porque eu não gosto de ficar postando, mas eu recebo muitos directs. Coisa assim simples que tu acha que não tem nada a ver, sempre tem alguém. Gente que não me segue, esse vídeo agora que eu postei da DL do lar, cara, a gente, assim, aparece na menção. Por mais que a pessoa não te mencione, fica um negocinho de menções, né? Sim. E eu fui ver o tanto de menções que teve esse vídeo, e pessoas que não me seguem e que eu não conheço, mas tá rodando por aí. Eu falei, Senhor, olha a responsabilidade que eu tenho. Eu falei, cara, por que não? Pra que não fazer? Na verdade, por que não fazer pro reino de Deus? Mesmo no humor, eu falei, Senhor, eu tenho esse negócio da bobeira, não sei porquê, entendeu? Acho que meu pai é mais assim, alegre, né? E eu puxei dele isso. Eu falei no início, eu era tímida, nem parece, né? Tava guardado. Tava guardado, o Senhor queria, entendeu? Aí eu falei, Deus. Deus queria isso. Falei, cara, uma bobeira, né? Ministra sério, anda no altar, depois ficava uma bobeira na internet. Mas não tô nem aí também. Aí eu falei, Deus, por que não fazer pro Senhor? Eu quero que seja pra Tua glória. E eu acho que muitas pessoas, o mundo hoje carece de muitas coisas assim, de uma alegria. Às vezes a pessoa tá numa depressão. Já recebi assim, cara, eu tava numa depressão hoje e vi seu vídeo, me alegrou. Falei, por que não, né? E eu vejo tantos blogueiros assim, sabe? Tinha uma blogueira referência, dos meus amigos até me zoam, que eu sigo ela até hoje. Que ela começou com um nicho cristão, a palhaçada dela era cristã, e hoje ela chegou num nível, né, muito alto, e não fala mais de Deus. Aí ela falou, cara, eu não sou blogueira cristã, eu sou uma blogueira que é cristã. Aí eu falei, cara, o mundo já tá tão cheio desses conteúdos, por que não usar o que eu tenho, assim, essa habilidade do humor, para falar de Jesus? Eu falei, Deus, eu não quero... Se eu crescer, que seja pra gente, que seja a Bíblia, que seja pra glória de Deus. Eu falei, cara, pra consumir bobeira, a gente tem muito, por que não fazer pras coisas de Deus? Mas eu acho que é por isso que a gente fala do perigo e de que se você vai fazer isso, meu irmão, você recebeu o direcionamento de Deus? Beleza.
Você recebeu a orientação de Deus pra fazer, mas esteja sempre... Se você já ora, você ora em dobro. Se você já jejua, você jejua. Porque aí você vê o perigo de que... Porque assim, eu sei de quem você tá falando. E daí, você vê que de fato começou num nicho muito cristão. Sim. E aí eu fui acompanhando também, porque eu me amarro. Eu gosto dela. E aí você vê o que as pessoas foram se aproximando. E no começo eu vi que, tipo assim, pô, essa menina faz diferença ali, hein? Pô, a galera, eu via um respeito sobre ela. Sim. Só que eu vi que isso também foi meio que, sabe? Sim, Parece que usa o evangelho de rampa, né? E no começo isso. não era isso. Não era assim, né? Não era assim. Mas aí as portas vão se abrindo, irmão. E todos nós estamos propensos a isso. Sim. Ninguém dá pra dizer que não tá. Irmão, se você tá de pé, cuide-se para que não caia. Sim. Por isso que a Bíblia já fala disso. Então aí você vai vendo que as portas vão se abrindo se você não tiver muito alinhado. Se você não tiver com o seu coração muito no lugar, sabendo muito bem quem você é, cara... E sabe qual é a parada louca, mano? Tipo assim, que eu percebo é que tudo que a gente vive ou passa, Jesus passou na vida dele. Essa situação foi quando o diabo tentou Jesus. Cara, você tá crescendo aqui com eles. Mas eu te ofereço isso, se você parar. Tipo assim, cara, mesma situação. Ou então, tipo assim, esquecer eles e vir pra cá. Isso. Tá ligado? E tipo assim, essa menina não é a única, pô. O que você tá não. mais vendo no meio social é isso, cara. Tipo assim, mano. Que a isso, pessoa... amigo? Vai. Que isso, Vou tatuar. A pessoa vai subindo, aí chega o mundo, ó. Isso pra você. Mas isso aqui não pode nada. Nossa, o que eu já vi de influenciador falar, cantor, eu vi isso também, que não é até cantor num gospel, programa, que é um pô, cantor programa de TV, que é cristão. Que tipo assim, poxa, eu era menino cantando e o rapaz, o jurado, por que você só canta música cristã? Eu vi isso. Eu falei, mano, olha isso. Tipo assim, ó, você quer crescer, As propostas aí, ó. quer ser famoso? Para de cantar essa Tem que música. parar de cantar. E outra, Sim. eu vi a Camila Barros falar sobre isso. Camila Barros falou numa pregação, ela falou, cara, você tem que entender que Satanás confronta na Bíblia também. Sim. Quando Jesus vai pro deserto, ele traz a Bíblia. E aí Jesus confronta na Bíblia, porque o diabo vira e fala, tá escrito assim. Aí Jesus vem e diz, mas também está escrito. Isso, isso e isso. Por isso que então, tem Bíblia, gente. Exatamente. Entendeu? Porque eles vão, cara, seduzir da melhor forma. Não tem nada a ver. É porque você não tem como desmentir uma mentira se você não não sabe da verdade. A serpente fez o que pra Eva? Deus falou que você não poderia comer nenhum fruto. Ela, não, é apenas um. Ele vem logo ali, ó, maquiando. Exatamente. E ainda assim ela foi convencida. Como é que pode? Ainda assim. Olha como é perigoso. Olha, não entra nisso. Não vou entrar. Não entra nisso. E o Paulo falou algo interessante, né, de Jesus sendo tentado, né, também. E interessante que a passagem antes da tentação de Jesus, o que ele ouve do Pai? Você é meu filho amado. Ele acabou de se batizar e ouve, né, que ele é filho amado. O diabo não é burro não, tá? Jesus estava com a identidade dele reforçada ali. Aí falou o quê? Ele é amado? Pera aí que eu vou testar aqui, ó. Vou querer tirar, porque o diabo ele sempre quer tirar da gente aquilo que Deus derramou sobre nós, o valor, o amor. A vida eterna, ele vai querer tirar, porque não quer que você viva isso. Então, o que ele fez? Você é amado? Vem cá no desertinho, então, na tua fraqueza, na tua fragilidade. Exato. Mas Jesus fez o quê? Além de rebater com a palavra, Jesus reafirmava pra ele mesmo. Cara, se tu é filho de Deus, não, mas a palavra diz que nem só de pão viverá um homem. Deus falou pro diabo, mas falou pra ele mesmo. Sim. Cara, nem só de pão vou viver, porque eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E surreal. Não, eu já vi isso acontecer várias vezes. Às vezes você vai pra igreja, recebe uma palavra de Deus, chega em casa, seu pai briga com você, seu marido briga com você, e aí você começa das duas uma, ou você esquece tudo, você começa a chorar, se questionar, ou você se fortalece ali e fala, não, eu já falei sobre isso. Porque Deus falou isso, o ministério de Jesus só começa depois desse tempo. Jesus tem uma cronologia. Sim. Jesus é batizado, Jesus vai pro deserto, depois do período de deserto e tentação que o diabo confronta ele, aí o ministério dele começa. Hoje a gente vê gente começando como? Sem base, sem nada. Ele tava falando do secreto, né? Que as pessoas levam o secreto pro altar. Às vezes nem vive secreto, mas no altar quer se derramar. Entendeu? Olha o perigo. Faz do altar o seu secreto, né? Entendeu? Não, teve até um vídeo seu que eu... Assim, foi o vídeo que mais falou comigo, do tempo que a gente fica com o celular, se a gente usasse pra ler a Bíblia. Sim. Porque são coisas que a gente não percebe no dia a dia. Às vezes se você vai pro banheiro, porque você não leva a Bíblia. Eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, a minha mãe só ia pro banheiro com a Bíblia. Sério? E eu lembro de zoar muito ela. Fazer uma Eu
sempre. Todas as vezes que eu entrava no banheiro. O Denis ligado ali na barba dele. Ai, todas as vezes que eu entrava no banheiro, a Bíblia da minha mãe tava lá. E Coisa eu linda. falava muito. E hoje em dia é isso, a gente leva o celular, Celular cara. pra quê? Consumir o que não edifica, cara. Antes de dormir, a gente não fala boa noite, Espírito Santo. A gente vai lá olhar no Instagram Ao quantos likes tem na acordar, nossa primeira foto. coisa. É Por isso que eu silenciei minhas notificações aqui. Realmente, cara. E como você falou, são vídeos simples que Sim. mexem com a vida Verdade. da gente, cara. Mexem com Faz a gente reflexão, refletir. né? É. É verdade. E aí, temos quanto tempo? Toca aí. Quanto tempo de... Quase Eita! 1h30, eu acho. É? Caraca. Falamos a vez aqui no dia Ah, mas é bom, é bom. Agora, oficialmente, somos um podcast de verdade. É verdade. Já tivemos pizza, já tivemos episódio com mais de 1 hora. Glória a Deus, É tá vendo? isso aí. Karine, muito obrigada Eu que agradeço. pela gente. sua participação aqui, pela segunda participação, né? Ai, mas ficamos muito felizes. A gente já tava querendo você há muito tempo. Ai, que Muito lindo tempo isso. mesmo que a gente fala. E em breve vamos trazer o... Mano, Denis. Ih, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Ai, já sabemos que vai jejuar, né? Vai E vir vai, aqui, minha ó. filha. Uma semana, hein? Cara, como a gente falou aqui, vocês são realmente muita inspiração. Eu falei, né, que quando eu cheguei na IB eu ouvia muito falar de vocês. Muito, assim, Coisa linda. como referência de casal, como liderança. Fala mais, hein? Não vou expor aqui, mas eu conheço uma pessoa que o sonho dele, no caso, era que o Denison fosse discipulador. Cortou até o cabelo igual na época. Mentira. ô, Juro. gente. Em off a gente vai contar. Olha, Eu amor, me viu? lembro disso. Não, sério, vocês são muito referência mesmo. Então é um presente pra gente ter vocês Ai, aqui. gente, Muito obrigada. obrigada a vocês. Principalmente porque você se disponibilizou a vir pela segunda vez. No depois sol do do Rio perrengue. de tem Janeiro sol. de 40 graus. Então, Quando assim, vocês estiverem como? Lá no auge, me chama de novo. A gente vai lembrar de Quando quem tiver- aqui, ó, quebrou quando tiver no pedra com a ar-condicionado, gente. Vai vir aqui, a gente vai colocar 15 graus. Que isso, gente? Pra gente casaco. Você já vai estar com o moletom da Da mensagem. mensagem. Isso aí. Faça seu jabá aí da mensagem, Gente, por usem favor. a mensagem. Seja Instagram, a mensagem. como é que é? Ó, se você não seguir, o Espírito Santo vai te incomodar nessa madrugada, hein? Vai te mandar uma mensagem. Vai te mandar uma mensagem. Siga, use a mensagem. Tem ponto no arroba, gente? Eu nem sei. Deixa eu ver aqui pra não passar vergonha. Use ponto a mensagem. Se quiser me seguir também, @Karine Peters, tá, gente? Mas é isso. Deus Muito obrigado, abençoe, Karine, gente. mais uma obrigada. vez. Amém, gente. Obrigada pelo Tamo convite. junto. Dia das Crianças, Chloe, por favor. Tá pregando aqui já, ela tá pregando. Ela tá com quantos anos? 2,5. Ela já fala, né? Fala Fala bastante, bem. gente, Ih, não bastante. esquece. Vai vir com certeza. Valeu, galera. Gente, É nóis, muito obrigada rapaziada, quem assistiu tamo até junto. aqui, em 1 Até hora a e meia de próxima. episódio. Tamo junto. Até a próxima. Sejam abençoados, em nome de Jesus. É nóis, tamo Tchau. junto. Junto, gente. Valeu.